Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil. Oba, oba, galera! É um prazer estar aqui mais uma vez em volta, em volta da nossa fogueira, que está cada vez menor aqui no Storycast, mas tenho certeza que está aqui. Aqui, né, Patrick? Ou aqui? Aí. Do lado direito? Do lado direito. Enfim. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez no Storycast, batendo um papo com a gente, prontos para ouvir mais uma história legal, mais uma história de vida que a gente tem um orgulho de poder trazer para vocês a cada episódio. E esse episódio para mim é muito especial, porque faz parte de um divisor de águas na minha vida e vai ser muito legal poder contar isso para vocês no decorrer que vocês forem acompanhando o que a gente vai falar aqui. E não posso deixar de pedir para vocês, deixe seu like, clica no sino aí, ative essa notificação antes que o Anselmo fique chateado. E eu não quero ver o Anselmo chateado, ele não tem idade para isso, mas compartilhe com o máximo possível de pessoas, porque o conteúdo é relevante, é muito legal e o máximo possível de pessoas precisa saber disso e o algoritmo entender que tem que distribuir, galera. Vamos lá, vamos espalhar o Storycast pelo mundo. E para você que está aqui agora e não sabe quem sou eu, está desavisado, está desinformado, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Informados agora, sabendo quem somos e para que estamos aqui, né, Anselmo? A gente tem o prazer, eu particularmente, acho que o Anselmo também, de receber no Storycast aqui, para poder contar um pouquinho da história, né? O filho de um cara que mudou o rumo na vida esportiva de muita gente, que dá nome aos títulos brasileiros mundiais com a seleção brasileira até 2002, enfim. É um prazer receber aqui o herdeiro, Paulo Jorge de Castro, tu não sabe quem é, agora tá sabendo. Paulo Jorge de Castro Zagallo, mais conhecido no mundo da bola por nós como Zagalinho. Obrigado pela presença, meu querido. Prazer é meu estar aqui, né? Participando desse evento aqui com vocês, com o Fernando, o Anselmo também, que a gente se conhece há anos. E você, né, Fernando, que tem uma história juntamente com meu pai dentro do Flamengo, né? É muito legal. Obrigado. Pô, teu pai me deu uns toques com relação ao futebol, com relação à conduta que eu trouxe para minha vida, e minha vida aconteceu graças às oportunidades que ele me deu. Eu sou muito, muito grato mesmo ao teu pai. Já falei para ele isso algumas vezes quando ele estava em vida. E a gente fica feliz de receber aqui. Pô, obrigado mesmo pela presença. Valeu mesmo. Prazer é meu. Cara, Paulo, já que a gente sempre começa com uma ideia do atual que está acontecendo. Atual que está acontecendo é fogo, né? Uma coisa atual com relação ao futebol. O que você pensa? Como é que você tá vendo essa reformulação na seleção brasileira, já que você deve ter vivido a seleção brasileira muito na sua vida, né? Convivido com o seu pai ali próximo. Como é que você vê essa reformulação na seleção brasileira, esse estado em que a CBF se encontra, que o presidente foi afastado, voltou, enfim. Quem ele trouxe para fazer o trabalho agora, o Dorival, o Caetano, o próprio Juan? Como é que tu vê isso aí? Bom, eu acho que esse grupo que está assumindo aí a CBF, né? Tanto o Rodrigo Caetano, que eu já conhecia ele, né? E o Dorival, nós chegamos a fazer juntos, na mesma turma, a CBF Academy, da Licença Pro, nós fizemos turno juntos. Eu, Dorival, Tite, Mano Menezes, estava todo mundo, Dunga. Foi a turma mais que estava todos os treinadores, Rogério Ceni, Odair Helmut, estava todo mundo. A turma mais caixa grossa. Mais caixa grossa. Champions League. Até que o coordenador da CBF na época, né, que era o apelido dele é o Chopin, né? Qual Falou o apelido dele? Chopinho? Chopin, a gente chamava ele. Chopin. Só que ele falou, pô, essa é a turma aqui da Nata, que tava todo mundo mesmo. Tava Roger Machado, Wagner Mancini, tava todo mundo. A Nata tava Jair Ventura, tava todo mundo nessa turma. Quem foi o professor dessa turma? Teve vários palestrantes, inclusive o próprio Parreira foi lá dar palestra pra gente. E teve, agora eu não vou gravar o nome, né? Mas teve
palestrante francês, inglês, dando aula pra maneiro. gente lá também, dando aula falando do futebol em si, né? Eu entendi a pergunta do Anselmo, porque, Porque, como- porra, os caras são papa. Pra alguém trazer alguma coisa pra somar pra eles... Até o próprio Fernando Diniz, eu estava encerrando, se não falha a memória, o segundo módulo, né, da Licença Pro, e o Fernando Diniz estava fazendo o primeiro módulo dele, ele ainda tinha outro módulo. Tava o Zé Ricardo também estava. Foi aquela famosa Licença Pro que saiu na mídia aí, que o Renato Portaluppi deu declaração que não ia perder as férias dele para ficar dentro de sala de aula, entendeu? Mas aí ele acabou tendo que depois fazer, porque agora é obrigatório para disputar Libertadores, Conmebol e a FIFA, até para ir para fora, eles estão exigindo que tenha licença Pro, né? E às vezes, nem tendo a licença Pro, tem países que não aceitam. É Tô falando verdade. besteira, Mas só? agora já estou Tem começando, alguns que já não estão reconhece começando. ela, reconhece a nossa ainda. Alguns ainda não reconhecem. Não reconhece. Pô, mas que legal, pô. E, enfim, e como é que tu tá vendo essa reformulação aí em termos organizacionais? Como você viu a primeira convocação do Dorival? Enfim, dá um feedback pra gente, na tua opinião. Eu gostei, assim, da maneira, né, do Dorival, né, como a seleção, a gente vê, assim, não querendo criticar aqui o Tite, nada, que o Tite é um excelente treinador, né, mas o Dorival, o time entrou com uma outra maneira de jogar, né, eu acho, na minha visão, posso estar até errado, eu acho que o Tite é um pouco mais conservador, né? E o Dorival quer ver a equipe um pouco mais agressiva, né? Verticalizando mais as jogadas, entendeu? E dando oportunidade, entrando jogadores mais jovens, né? E eu acho que a equipe teve uma outra dinâmica, né? Apresentou um excelente futebol. Ele começou bem. Eu gostei da maneira que a equipe se postou. Eu até mandei um zap para ele parabenizando ele pela postura da equipe, a atitude que a equipe estava dentro de campo, né? E jogou os jogos com seleções de referência, né? Então, você ganhar da Inglaterra lá dentro de Wembley, né? Claro. Numa estreia dele como treinador, foi fantástico, né? A maneira que a seleção se postou dentro de campo, com atitude, né? Os garotos entrando com personalidade, mostrando porque estão lá, né? É isso aí. Foi importante, hein? É verdade. Também concordo com você. Foi. É. Achei bem legal a postura da rapaziada. E no segundo jogo, o poder de recuperação, enfim. Isso é Não, muito, e é importante, né? muito A legal. renovação é importante no futebol, né? legal. E eu acho que o futebol cada vez hoje em dia é isso, a garotada mais jovem está começando a chegar à seleção, não é igual na época passada, né, do meu pai e tudo, né? Queriam jogadores com mais rodagem, mais experiência. Hoje em dia não, você vê a garotada aí, você vê o Hendrick aí, né? 16 para 17 anos já estava sendo convocado. Ele esse ano já vai completar os 18 no meio do ano, né? Se não me falha a memória. Já vai poder ir de vez lá para o Real Madrid, né? Não, verdade. Maravilha. Pô, boa análise, eu gostei. Paulo, com relação a você, todo mundo, seu pai é figurinha marcada mundial, todo mundo sabe quem é o teu pai dá referência ao futebol mundial, mas quem é o Paulo? Quem é o Paulo Jorge de Castro Zagallo? Quem é esse cara? Quem é esse cara que está aqui conversando com a gente hoje, batendo esse papo com a gente? Quem é o Paulo? Olha, eu, em relação... Vou falar um pouco da minha vida antes do futebol. Quem é o Paulo? A gente quer saber quem é o Paulo. Quem é o ser humano Paulo? Se colava na escola, entendeu? Não, colava, todo mundo cola, né? Quem não cola não sai da escola. Não, na minha época, eu fui aluno de escola pública, né? Naquela época, né? A escola pública... Vocês moravam onde? A gente morava na Tijuca, a gente era tijucano. Eu fui criado na Tijuca, tanto que as minhas maiores amizades até hoje são o pessoal da Tijuca, né? Eu estudei em escola pública, não cheguei a fazer nenhuma faculdade, não foi porque meus pais até que forçaram, eu que não quis. Eu fui fazer escola técnica, que eu preferi, que eu fui fazer escola técnica de mecânica, porque eu era doido por carro, sempre fui, tanto que antes de eu pensar em mexer em futebol, eu tive agência de carro 10 anos, fiz curso na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, fiz estágio numa concessionária antiga que tinha na Tijuca e no Corte Cantagalho, que acabou, que era automodelo, concessionária Volkswagen. Então, fiz curso na fábrica, e o meu sonho era ser piloto de carro. Então, eu cheguei a correr de kart,
E na época o dono dessa concessionária da Automodelo, ele era amigo do meu pai de infância, que era o Roberto Osório, que é parente ali, é o irmão dele, eu não sei que, o Osório, que foi do Vasco também, não sei o que ele tinha ligação com o Vasco, né? E eu fui fazer estágio na Automodelo, trabalhei na oficina, como fosse mecânico lá, trocando óleo de carro, me botando macacão, me sujando todo. Rodei, depois saí da oficina, fui trabalhar no setor de venda, fui trabalhar a parte administrativa, porque o meu sonho era mexer com o carro. E ele, na época, o dono dessa concessionária, ele ia me patrocinar para eu correr de Stock Car. Só que na época ele foi perguntar, olha, eu ainda te patrocino, mas vou pedir autorização aos seus pais, porque é um esporte de risco e tudo, sei que eu não posso... E eu também não tinha voz ativa, eu morava com meus pais, eu tinha meus 17 anos, por aí. E aí, quando ele foi falar para teu filho está querendo que eu patrocine ele, a gente vai arrumar para ele correr de Stock Car aqui, a Automodelo vai ser um dos patrocinadores. Aí, mesma hora, minha mãe foi a primeira a dar um berro. Não, vai morrer, não sei o quê. Aí eu acabei não indo, né? Acabou com a tua carreira de piloto. Acabou com a Começou. Então eu comecei a trabalhar cedo, que eu sempre gostei, né? E ganhava meu dinheirinho ali na Automodelo. E para ir para minhas farras, porque eu tinha casa, comida e roupa lavada. Que ano isso aí, Paulo? Isso aí foi 70 e um pouquinho, por aí. É. Paulo, tu não era chegada à bola? Não pegou a carga genética de jogar bola? Jogava minhas peladas. É. Mas nunca fui fazer... Na escola? Não, jogava sim, mas fazer teste em clube, como se faz hoje, ser avaliado em clube, não. Tu nunca quis ir para esse lado? Não, nunca. Gostava de futebol, tanto que eu acompanhava meu pai. Eu sempre fui muito colado com meu pai, desde os meus 8 anos de idade. Eu ia para os treinos do meu pai, quando o horário que não coincidia com a minha aula, com a escola. Eu ia para os treinos lá em General Severiano, né? E eu, desde 8 anos de idade, que eu acompanhava meu pai direto. A lembrança que você tem mais antiga dessa relação do teu pai com jogador é dessa época aí dos 8 anos? Quando ele Botafogo. Tanto que hoje em dia alguém pergunta meu time, qual é seu time? Eu falei, CBF. Eu não tenho time. Porque depois que eu comecei a mexer com futebol, ser treinador... Você é muito diplomata, né? Aí eu falei... pergunta o meu time, eu falo, quem me paga mais? Quem tá pagando mais, eu tô torcendo. Aí eu falo, não, eu sou Botafogo, gente. De coração, eu sou Botafogo, né? E antes de pensar em mexer em futebol, vou voltar um pouquinho atrás novamente, eu fui gerente de banco 4 anos, né? Depois do meu primeiro casamento, eu tive uma rede de supermercado com meu ex-sogro, né? E tive depósito lá no Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil, lá era o depósito. A gente participava de licitação, fornecia para Marinha, Aeronáutica, Exército, Siderúrgica de Volta Redonda. Então, eu estou contando essa história, você está pedindo para contar a minha história, antes de entrar para o futebol. Fica à vontade. E aí, depois fui ficando rapaz, tive agência de carro durante 10 anos, né? E depois eu comecei a frequentar o Botafogo lá, já mais velho, né? Já tinha meus 20 para 21 anos. Eu sempre ia para o Botafogo. Cheguei a ser do Conselho Deliberativo do Botafogo, na época, né? E depois acabei trabalhando na diretoria do Botafogo, junto com o Antônio Rodrigues, na época da gestão do Carlos Augusto Montenegro, né? 95, né? Eu fui fui até antes, né? Comecei a frequentar o Antônio Clemente, que faleceu, né? Que era tem o grande supervisor, história ali. Supervisor. A gente treinava no Caio Martins, né? E aí eu comecei a me envolver com futebol. Aí, quando nós fomos campeão brasileiro, eu fazia parte da diretoria. Eu me lembro que quando o Antônio Rodrigues foi que deu a ideia de trazer o Paulo Tuori para treinador Estava em Portugal. do Botafogo. Ele estava em Portugal, no Marítimo, se fala a memória. Isso. E aí o pessoal meteu o malho na diretoria do Botafogo lá, porque o Botafogo estava trazendo Paulo Tuori. Então, não quem é Paulo Tuori para assumir Botafogo no Brasileiro, não sei o quê. Só que o Paulo Tuori veio e nós fomos campeões brasileiros, né? Porque nessa época não existia, né? Senão eu ia falar, vocês vão ter que me engolir, né? Vou usar a frase do meu pai, porque essa frase foi a partir de 97, né? E aí aconteceu isso, o Botafogo campeão brasileiro. E dali eu comecei a pegar gosto pelo futebol. Aí eu soube, na época foi o Carlos Roberto,
na época eu era um garoto, 8 anos. Falei, pô, vai ter um curso de treinador. Eu vou fazer também, você não quer ir, não sei o quê. Lá na Escola de Educação Física, na URCA, né? Sim. Aí eu falei, eu vou, pô, dá pra ir? Dá, eu vou botar teu nome lá, não sei o quê. Aí eu fui, daí comecei a... Caraca. Ô, uma pergunta só pra eu entender. Quando você era garoto, seu pai já tinha parado de jogar? Meu pai parou de jogar. Quando meu pai parou de jogar, meu pai foi bicampeão do mundo em 58. Isso, 58. Não, 62. 62. Bicampeão do mundo em 62. Isso. Eu tinha 4 para 5 anos. Eu não tinha televisão, a gente não via, mas eu lembro da chegada do meu pai no prédio, que a gente morava ali na Andrade Neves, com o Zé Gino, na Tijuca, perto do Colégio Batista, lá na Tijuca. Eu lembro da chegada dele no prédio. Que eles chegaram à noite, estava o prédio inteiro lá embaixo esperando ele chegar e tudo. Isso nessa época que eu tinha meus 5 anos de idade. Isso marcou a chegada dele. Mas a seleção que me marcou mesmo foi a de 70, que eu já era mais velho. Adolescentezinho, né? Já era mais velho. E foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, se eu não falha a memória, né? Agora você vê, o pai dele foi bicampeão do mundo, estava morando na Tijuca. Pô, mas nessa época, a Tijuca era o bairro do Rio de Janeiro. Tijuca, ele é do governador. Tá porque Tijuca, que meu pai, quando veio de Alagoas... Isso aí, é legal. Meu pai, quando veio de Alagoas pro Rio... Ele veio quantos anos pra cá? Meu pai veio com, eu acho que tinha 1 ano de idade, sei lá, um negócio desse. Porque o irmão do meu pai, meu avô, né? O irmão do meu pai, não, minto, desculpa. O meu avô, pai do meu pai... O irmão do pai do meu pai, né? Uhum. Tinha uma fábrica de tecidos em Alagoas. E eles estavam querendo abrir uma filial aqui no Rio de Janeiro. Aí ele chegou para o pai do meu pai, para o meu avô, que eu não conhecia, né? Perguntou, você não quer ir? Se a gente abrir uma fábrica lá no Rio, você não quer ir você tomar conta da fábrica lá do Rio? Aí o meu avô, né? Topou. Foi aí que meu pai veio para o Rio de Janeiro, novinho, e ele morava ali na Professor Gabiso, perto do América. Sim. Aí meu pai já rapazinho, pode falar, Fernando. Não, isso, América ali onde é o shopping hoje. Exatamente, e meu pai na Campos Sales, e a Gabiso é ali pertinho da Campos Sales. E aí meu pai já rapazinho, meu pai estudava no Colégio Externato São José, que era colégio só de homem, né? Que hoje em dia, de muitos anos para cá, já é um colégio misto, né? E aí meu pai saía escondido da escola e ia treinar no Juvenil do América, sem ninguém saber. E aí meu pai começou a treinar no Juvenil em 1948. 48, 47, por aí. E aí, dali, meu tio, que é casado com a irmã da minha mãe, que era a mais velha, né? A minha tia mais velha, né? Minha mãe era a caçula. Eram 4 irmãs e a minha mãe era a caçula. Meu pai já estava indo para o Flamengo, saiu do Juvenil do América e foi para o Juvenil do Flamengo. Foi aí que ele conheceu a minha mãe, em 48 para 49. Que minha mãe estudava no Instituto de Educação, na Rua Marise Barro, lá perto da Professor Gabiso. E aí ele viu a minha mãe saindo do instituto, casado com a irmã da minha mãe, viu minha mãe de braço dado, abraçada com meu pai, e meu pai já jogava no Juvenil do Flamengo. E naquela época, né, ele falou, jogador de futebol, pô, quem joga futebol é bandido, né? Porque naquela época quem jogava futebol é quem não prestava, né? Quem não sabia fazer parte nenhuma. Que era de uma família mais ou menos, tinha que estudar, se formar. Trabalhar no Banco do Brasil. Não, e tanto que a minha avó, a mãe do meu pai, se o meu pai não tivesse lá no Externato São José, no colégio, tinha lá um quadro dos melhores alunos de turma. Se o nome do meu pai não tivesse ali no final do mês, entre os 10 melhores alunos, meu pai estava fumado. É mesmo? E aí ele viu minha mãe abraçando com meu pai. Ela falou, vocês estão sabendo que a Nininha, minha mãe é Alcina, mas o pessoal, as irmãs chamavam ela de Nininha. Vocês estão sabendo que a Nininha está namorando um jogador de futebol? Eu vi ele pegando ela lá no instituto, lá no Marise Bar, não sei o que. X9, maluco. E aí foi ali que com meu pai, aí foi pro Flamengo, Juvenil do Flamengo, decolou no Flamengo, foi puxado para o profissional.
E aí, 53, 54, 55, né? Foi tricampeão para o Flamengo como profissional. Tanto que no ano que meu pai foi tricampeão, no ano que meu pai ia ser tricampeão, que o Flamengo foi tricampeão carioca, foi de seguido, né? Sim. Foi o ano que meu pai casou com a minha mãe. Dizem que ele teve um probleminha com o pai dela, porque o pai dela não queria que ele fosse, assim, que namorasse ele, porque ele era jogador de futebol, né? Não, teve essa situação, por exemplo, por isso que meu tio... Não, e outra coisa, meu pai já era bicampeão profissional do Flamengo, ia ser tri no ano de 55. Aí meu pai casou numa igreja lá na Sagrado dos Corações, sei lá, uma igreja que tem lá na Tijuca, né? E era o ano do tricampeonato do Flamengo. Aí minha mãe contando que a minha mãe ficou irada, que quando chegaram na igreja, a torcida do Flamengo estava em peso na porta da igreja. Muito justo. Do Flamengo em peso. Aí quando meu pai chegou, que a torcida começou a berrar, não casa minha mãe. E quando a minha mãe chegou vestida de noiva, aí que foi uma berraria, não casa, não sei o quê. Só tem muita gente que não sabe. Pô, mas por que não casa? Coitada da mãe. Porque as mulheres estavam, não, as fresnéticas, as torcedoras mulheres da época. Né? Porra, que maneiro. E o teu, pelo que tu falou então, será que o teu pai é o único tricampeão como treinador e depois como jogador, como treinador? Porque ele não ganhou os 3, mas o terceiro título foi ele que foi campeão no Flamengo, né? Tanto não, o Evaristo jogava na época com ele. Agora, não sei se o Evaristo jogou todos, eu não estou lembrado, agora eu não posso... O Evaristo jogava com ele na época? O Evaristo jogou com meu pai no Flamengo, Mas o Evaristo foi o único treinador para a época, né, que ele saiu, ele foi jogar no Barcelona, né? Tanto que há pouco tempo fizeram uma homenagem para ele. Não, ele é um dos poucos que é ídolo nos dois. Exatamente. No Real Madrid e no Barcelona. Caraca, mas é muito, muito maneiro essa volta, né, na história, porque a gente viu uma época totalmente diferente, né? Diferente, exatamente. Uma realidade diferente de jogo. Até financeira mesmo do. Não, meu pai sempre diz que ele nasceu em época errada, né? Porque ele, graças a Deus, ele foi um jogador que chegou jogador a nível de seleção, né? E ele falou que ele sempre fala pra gente, que ele foi fazer a independência dele financeira quando ele foi como treinador, né? Sim, isso. E ele foi o primeiro, meu pai foi o primeiro treinador a abrir o mercado no Oriente Médio para o treinador brasileiro. Meu pai eu vi isso aqui. Aí meu pai falou assim, pô, eu nasci na época errada, porque hoje em dia os jogadores ganham milhões. E eu, como era jogador de seleção, se eu nascesse um pouco mais à frente, eu ia ganhar muito como jogador e ia ganhar muito como treinador. E ele não. Não é que meu pai não ganhasse algum salário bom, né, no Flamengo, no Botafogo, ganhava para a época, entendeu? Mas naquela época os clubes não envolviam tantas cifras, né? Como hoje. Mas ele tinha uma vida boa. Naquela época tinha aqueles carros Impala, né, grandalhão, e ele tinha aqueles carros, comprou na época aqueles carros e tudo, né? E meu pai fez uma coisa curiosa, né? Vou contar aqui. Meu pai namorava minha mãe, aí ele recebeu do Flamengo umas luvas, sei lá, do Flamengo. E foi o primeiro apartamento dele que ele comprou, ele não era casado. Ele namorava minha mãe. Aí ele pegou esse apartamento, ele comprou e botou no nome da namorada dele, que futuramente foi ser mulher dele. Mas ele namorava minha mãe, comprou um apartamento e botou no nome. Conquistou. Botou no nome. Amarrou a bichinha. Botou no nome da namorada. Tinha muita certeza que ia dar certo, rapaz. Entendeu? Hoje em dia. Hoje seria, né? Hoje você não veria acontecer. Não, hoje eu botar meu pai, já que meu pai estava louco, né? Muita certeza que ia dar certo, então, rapaz. Aí voltando até. Então, meu pai, quando foi para o Oriente Médio, meu pai foi em 1975, 76. Então, meu pai que abriu, eu cheguei lá. Ele esteve no Kuwait em 76, né? Como treinador. Kuwait, ele foi pro time, foi campeão, foram campeões lá. E ele, na época, levou o Parreira como preparador físico. Que o Parreira já tinha trabalhado com meu pai na seleção de 70, né? O Parreira tinha 20 e poucos anos, novo, que quem era o preparador físico principal era o falecido Admilton Tirol. Sim. Né? Então, o Parreira era auxiliar do Tirol na parte física. E também o falecido Cláudio Coutinho fazia parte da comissão de 70, né? Então, aí depois disso, meu pai foi campeão também, carioca com Parreira, como preparador físico no Fluminense, em 71, né? E dali que meu pai abriu o mercado. E quando meu pai veio embora, que a minha irmã mais velha ia casar, meu pai ficou 2 anos, eu acho, lá no Kuwait, né? Na época falava Kuwait.
Tanto que meu pai e o Paeira moravam no mesmo apartamento. E lá era deserto, só tinha terra mesmo. Tanto que eles moravam no meu apartamento, mesmo com tudo fechado, ar-condicionado. A minha mãe fala, a Leila tinha filha pequena de colo, tinha filho recém-nascido. Caramba, os casais moravam no mesmo apartamento. O meu pai e o Parreira começaram, os dois morando no meu apartamento. Com as famílias. Com as famílias, é. Caraca, olha que louco. E aí tinha que botar pano úmido, porque é tão deserto, tudo terra. Que até mesmo com tudo areia fechado, invadia. tinha que botar pano úmido nas frestas da porta e nas janelas para a poeira não passar, porque senão assim mesmo a poeira passava, entendeu? Caraca. Então foi um E, negócio Zagalinha, surreal. Quando é que começou, assim, a história do teu pai da superstição do número 13? Isso aí não foi por causa do meu pai, né? Não? Não, o 13 do meu pai é por causa da minha mãe. Quando ele começou a namorar minha mãe, que aí começou o 13 do meu pai. A superstição, assim, dele estar ligado a essa numeração, esse número. Quem era? Ele começou com esse número, porque quando ele começou a namorar a minha mãe já era devota de Santo Antônio. E dia de Santo Antônio é dia 13 de junho. E aí que começou a história do 13 dele. Tanto que eles casaram no dia 13 de maio, né? Podia esperar mais um mês, casava no dia 13 de junho. Não, 13 de maio, não, desculpa. Eles casaram dia 13 de janeiro. Ah, tá. De janeiro. E aí que começou, quando meu pai começou a namorar a minha mãe, que começou com o negócio do 13. E outra coisa em relação ao 13, o meu pai serviu pela Polícia do Exército, quando jogava lá no Flamengo, no América, ele serviu pela Polícia do Exército. Era obrigado a servir, né? Ele serviu. E na Copa do Mundo, na inauguração do Maracanã, na Copa de 50, meu pai estava no Maracanã, fardado, trabalhando na arquibancada como segurança no jogo da final do Brasil. Ele foi escalado. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai, que é aquele gol do Didia, né? Que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. O Zagallo estava trabalhando fardado de polícia para a PE, que ele serviu a PE ali na Avenida na Maracanã, ali, na Tijuca. Sim. E aí ele falou assim, né? É por isso que meu pai tinha essa ligação com a verde e amarela, né? Acho que é o patriotismo dele, né? Primeiro que ele assistiu o Brasil perder uma Copa do Mundo na inauguração do Maracanã dentro do seu país, né? A inauguração do Maracanã, né? Só podia ser aqui no Brasil. E 8 anos depois, ele estava sendo campeão do mundo jogando pelo Brasil, 58. Aí começou, 58. Eu, há 8 anos atrás, eu estava vendo o Brasil perder a Copa do Mundo no Maracanã, fardado. Em 58, eu estava sendo campeão do mundo pela seleção brasileira como jogador. 58, 8 e 5 dá 13. Começou. E aí, meu amigo, tudo dele era 13, tudo era 13, né? Tudo Ainda 13. bem que ele dava pra tu tirar nota 13, ele exigia que tu tirasse 13. E aí, o 13 do meu pai, você pode ver até que no jogo que você, Fernando, estava lá, né, do tricampeonato do Flamengo, 2001, gol do Pet contra o Vasco, ele estava com a imagem de Santo Antônio no bolso, e quando o Pet foi para bater a falta, ele pegou uma imagenzinha que minha mãe dava para ele levar, porque ficava com ele. Ele pegou aquilo ali na agora, falei, ou é agora ou nunca, já 43 Ele botou minutos. Santo Antônio para ver a cobrança Aí do ele Pet, segurou, né? ele segurou, vai ser agora ou nunca. Não vou deixar você sem ver esse negócio, não. Assiste, vem aí, ó. E engraçado disso, que eu sempre ia para o Maracanã, eu deixava meu pai na concentração do Flamengo e ia depois, ele ia no ônibus do Flamengo, e eu ia direto para o Maracanã. A gente entrava ali no Portão 18, antigo Portão 18, e parava o carro ali na porta do vestiário, Isso que aí, saía, vestiário. que entrava pela garagem, tinha aquela acesso ao vestiário, né? Sim. E aí a gente ia deixar o carro lá. E eu sempre ia, depois subia para a tribuna e assistia o jogo lá em cima, na tribuna de honra, né? Que tinha no Maracanã, aquela tribuna de honra lá do 6º andar, né? Isso. E sempre algum amigo me pedia, me leva pro jogo, não sei o quê. Aí nesse jogo contra o Vasco, um amigo meu que era vascaíno falou, pô, me leva para esse jogo, não sei o quê. Pô, tu levou pé, filho. Mas sempre que acontecia, aí eu falei, tá bom, vou te levar. Aí eu levei ele. E sempre quando o jogo estava para acabar, uns 4 minutinhos, 3 minutos antes, eu já descia pro vestiário, para não pegar aquele tumulto de descer o elevador lá do 6º andar, da tribuna, lá para... Porque eu ia pro vestiário. Para quando acabasse o jogo, eu já estava lá dentro do vestiário esperando meu pai aí. E aí, nesse jogo, esse meu amigo, que é vascaíno, ele olhou pro relógio, a torcida do Vasco já estava berrando, é campeão, é campeão. O Eurico já estava ali, já tinha subido a escada do Força ali, né, do vestiário. Já estava ali baforando o charuto dele, né.
E o Joel Santana era o treinador do Vasco, eu acho, na época, né? Isso, Joel Santana. É. E aí, o meu amigo chegou, aí, 40 minutos, pô, não vai descer? Você fala que desce um pouquinho antes. Eu falei, não vou descer. Sei lá, vou ficar aqui mais um pouco. Aí ele chegou, não adianta, a torcida do Vasco já berrando campeão. Pô, tu é ousado, hein? Aí ele falou, não, O Vascaíno. É. Se teu pai, se não faz o gol do Pet, teu pai conta, ele fala, tu que é o culpado. Aí ele falou, não, hoje eu não vou descer, não. Vou esperar mais um pouco. Ah, rapaz, aí aos 43, quando saiu, que foi 43, né, Fernando? 43 de segundo. Quando saiu aquele gol do Pet, esse meu amigo, vai tomar naquele lugar, vai nisso, naquilo. Seu pai é muito cagão, não sei o quê. Falei, agora eu vou descer pro vestiário. Ele acabou de esquecer quem levou ele pra lá. Aí ele falou assim, agora eu vou descer pro vestiário. Vambora já. Vou não, e não precisa me esperar não, que eu vou andando pra casa, não volto com você no carro, com seu pai de jeito nenhum. Falou. E não voltou mesmo, não. Muito justo, pô. Muito justo. Essa emoção, já que a gente tá falando disso, não quero comparar com a seleção brasileira, mas foi uma das maiores emoções da vida do seu pai. Porque Foi. ele já, pô, ali o teu pai tinha quantos anos? 70. 70 anos. É, no tricampeonato do Flamengo, era gol do Pet, meu pai tinha 70 anos. 70 anos Tanto e bem que na vividos, né? Porque aquele que era o prefeito de Duque Caxias, o Zito, né? Zito. Sim. Ele fez ele fez um busto do meu pai, você falou lá, tá meio largadinho, mas tá lá até hoje. O busto do meu pai lá naquela Vila Olímpica que tem em Duque Caxias, tem uma Vila Olímpica lá, que tem um busto. Perto do Austin Luiz. É, e tem um busto do meu pai lá no Maranhão. Meu pai tinha 70 anos. Ele já era um senhor, e a gente sabe que o futebol ele exige muito do nosso psicológico, do nosso emocional. Não é a mesma coisa você ter um cara de 70 anos que teve uma vida e um cara que foi ex-atleta, até fisicamente, isso é muito exigido. E o teu pai, além de ele ter jogado muito tempo, ele foi treinador, ele viveu muitas emoções intensas, né? E deixa eu até voltar esse negócio do 13, né? Que você me perguntou, né, Fernando? E aí, na Copa, voltar agora à Copa de 94, né? O meu pai começou aquele negócio, falta um, lembra? Que meu pai falava, falta um, falta dois. Na Copa do Mundo de 94, primeiro, ele já falou. Ele falou pro Parreira, 9-4 são 13. Ele já... Quando ele foi para a seleção com o Parreira, ele já falou. 9-4 são 13. Jogou tudo na conta do Parreira. O patrocinador da seleção era Umbro e Coca-Cola. Aquela camisa que a seleção, só depois que acabou a Copa de 94, que foi a Nike que começou a patrocinar. Da 13 também. Aí se você somar Umbro e Coca-Cola, dá 13 letras. Meu pai falando tudo isso. O jogador Ricardo Rocha que brinca. Nossa, Galo, eu vou te contar, porque esse negócio você não é... Umbro e Coca-Cola. Campeões tem 13 letras. O Roberto Baggio, quando foi bater o pênalti contra a Itália, né? Foi a última pessoa a bater o pênalti. O Roberto Baggio, a camisa do Roberto Baggio estava assim atrás da camisa do Roberto Baggio. R. Baggio. Quando o Roberto Baggio foi caminhando para bater o pênalti, isso foi meu pai contando, falando, né? Que ele falou, Roberto Baggio vai perder o pênalti. Nós vamos ser tetra agora, porque Roberto Baggio tem 13 letras. Então eu falei, papai, você é doente. Final de Copa do Mundo. Você ainda está contando, achando negócio de 13? Deve estar todo mundo ali tenso, né? Querendo ser campeão. Aí estava lá R, ele pegou, ponto Baggio, ele contou a palavra Roberto. Roberto, tantas letras, e Baggio tem 2G. Aí se você pegar, somar Roberto Baggio tem 13 letras. E o Roberto Baggio, que era o melhor jogador da Itália, ele isolou a bola por cima do travessão. E o Brasil foi tetracampeão, entendeu? É muito uma coisa inacreditável, né? Muito louco. E ele sempre encontrava uma frase, uma palavra ou alguma coisa para associar isso. E é bom que ajudava a fé e passava para todo mundo confiança. Isso é legal pra caramba, eu acho isso legal. Visto de forma positiva, eu acho muito legal. E o teu pai, ele tinha uma coisa, eu convivi com teu pai por, sei lá, pouco menos de um ano no Flamengo. Tive essa honra. E não é porque tu tá aqui, mas sempre falo que foi o maior treinador que eu tive na minha vida, em todos os aspectos, principalmente na relação humana. A relação dele com os jogadores era muito legal, pelo menos comigo era muito maneiro. Ele que conseguiu. O Carlinhos já tinha feito
a primeira parte, mas ele que selou o conflito entre o Pet e o Edilson, Não, pelo menos era do campo. era muito vaidade, né? Pelo Porque menos tinha, dentro do campo. era o Edilson, Pet e o Denilson. Mas o Denilson saiu logo no fim do ano. Mesmo nessa época ele conseguiu ainda tranquilizar as coisas, mas no ano seguinte, quando os ânimos estavam bem exacerbados, e aí ele conseguiu, pelo menos que os caras se aturassem dentro do campo, e as coisas só andaram por isso. Se tivesse sido qualquer outro cara, eu acho que tinha sido mais difícil pra gente conseguir O aquilo. próprio Ronaldo Fenômeno, né, uma vez, não sei se foi no Faustão ou no Fantástico, sei lá, um negócio desse, fizeram uma pergunta, porque o Ronaldo, né, jogou na Europa e tudo, e perguntaram para ele, né, quem foi como ele tinha sido comandado por vários treinadores na Europa, né, de nome, né, e ele perguntou quem foi seu melhor treinador, e o Ronaldo Fenômeno falou, o melhor treinador que eu tive foi o Zagallo. Ele mesmo declarou isso, ele achou, né? É o que eu digo, meu pai foi uma pessoa iluminada na vida dele, né? Aliado à competência dele, né? Porque hoje em dia, né, quando eu resolvi trabalhar como treinador, fui fazer curso na Escola de Educação Física, e depois, bem depois, fiz minha licença A da CBF Academy, fiz a licença Pro. Então, tinha esses cursos, você tinha como trocar ideias com o treinador, você tem como trocar ideias, conversar. Esses cursos, para mim, o curso é bom, mas para mim o bom do curso mesmo é o network que você faz, que você encontra vários treinadores, vários pensamentos, e você troca ideias com vários treinadores. Então isso aí é muito bom, entendeu? Para você somar, trocar experiência, né? Não, é legal. E com relação ao Ronaldo, tu falou do Fenômeno aí, o teu pai teve que tomar uma decisão muito, muito, muito difícil em 98. É claro que ele não toma sozinho, com relação ao Ronaldo. Tu sabe de alguma coisa? O que ele passou naquele dia? Porque ele não podia deixar o melhor jogador do mundo de fora daquela final. E todo mundo diz que o Ronaldo falou que queria jogar. Os médicos disseram que ele estava bem. E eu concordo que ele tinha que estar no campo. Não tem outro jeito. Mas a tensão, conta pra gente sobre aquele momento, porque a gente nunca viu isso acontecer. O que aconteceu, aconteceu, eu não estava lá, né? Sim, claro. Mas até o próprio Américo Faria falou tanto que quando o Ronaldo, acho que se não faz memória, estava no mesmo quarto que o Edmundo. Sim. Quando ele passou mal. Teve um negócio de enrolou a língua e tudo, sim, né? Meu pai estava no quarto dele sozinho, vendo um vídeo do time da França. Que ele ia para a preleção dele, iam fazer o lanche, ia para a preleção e para ir para o estádio, para o jogo. Aí eu penso quando acho que o Edmundo saiu correndo, falando, pô, o Ronaldo tá passando mal, não sei o quê, tá enrolando a língua, não sei o quê. Aí o Américo falou, não chama, não fala nada com o Zagallo agora, porque ele tá lá vendo o jogo, o vídeo da seleção da França. E aí, meu pai ficou lá vendo, quando meu pai saiu para ir pro lanche, né, e depois fazer a preleção dele, foi aí que o Américo falou, tem um probleminha aí. Um probleminha. Aconteceu uma... um probleminha, uma besteirinha aí. Tem uma besteirinha aí. Aconteceu uma situação aí com o Ronaldo, ele foi para o hospital, teve um início de convulsão, foi para o hospital, e na época era o doutor Lídio e o doutor Joaquim da Mata. Sim. E aí o doutor Joaquim da Mata foi para o hospital, o Ronaldo fazia uma bateria de exame. Você estava lá na França? Não, eu estava aqui. Bom. Né? E essa história que eu tenho que... Não, só para saber se tu estava acompanhando a Não, não estava, porque eu estava trabalhando aqui, eu estava no clube aqui, não tinha como, maravilha, pode continuar. Aí ele foi para o hospital, o pessoal foi... Aí quando chegou, o Ronaldo foi aí a delegação foi... Aí meu pai disse que o ônibus, que todo mundo ia para o jogo, batucado, sabe? Você que é ex-atleta, você sabe. Todo mundo ia batucada, diversão, um gozando o outro, né? Aquela brincadeira toda. Todo mundo parecia tudo um defunto dentro do ônibus. Todo mundo calado, mudo, ninguém brincava com ninguém. E chegaram no estádio nesse clima aí, né? Tinham acabado de vir de um jogo fantástico, né? Contra a Holanda, que foi para os pênaltis, né? Uhum. Que até hoje mostra aquela que meu pai chegou em cada jogador, chegou o Tafarel, tu vai pegar, não sei o que, aquele jogo contra a Holanda, que o Brasil se classificou na final. Muito legal. Ali o Brasil, eles mesmo, meu pai mesmo falava que o Brasil
tinha ganho o título, o próprio jogador, nós ganhamos o título hoje. Dizem que, assim, que a final mesmo foi aquele jogo ali. A França não, era a dona da casa, mas não era lá o bicho-papão da Copa. Não era. E aí teve esse episódio do Ronaldo, né? E acabou a brincadeira no dia do jogo, né? De ir pro estádio. E aí tava lá, e 1 hora antes de começar o jogo, tem que mandar uma relação para a FIFA. A FIFA exige que mande uma relação. Foi aí quando subiu a relação que viu lá. Não apareceu o nome do Ronaldo, apareceu o nome do Edmundo no lugar do Ronaldo. Na época até o Edmundo depois ficou um pouco chateado, né? E aí foi, mas aí daqui a pouco, e o doutor Joaquim da Mata, toda hora em contato com o doutor Lídio. Sim. E aí? Como é que tá? Ó, estamos fazendo uma bateria. Já fez vários exames, tá dando tudo normal. Dando tudo normal. Aí eu falei, ó, acabou os exames todos. Já tá o resultado, não acusou nada, não deu nada. Estamos indo pro estádio. Aí, acho que o médico chegou, ó, o Lídio chegou pro médico, ó, o Ronaldo tá voltando, disse que os exames não deu nada. E o nome já tinha subido. Sem o Ronaldo. Na relação, o nome não, a relação já tinha subido sem o Ronaldo. E aí, chegava, e aí, o que nós vamos fazer, não sei o quê? Aí eu chegava, liga pro Ricardo descer pra gente tomar uma decisão com o Ricardo. Era o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Aí o Ricardo desceu, ó, tá acontecendo isso, ó, o Ronaldo tá vindo, não tem nada. Aí daqui a pouco o Ronaldo chegou, a comissão técnica reunida, junto com o presidente. Imagina o clima do vestiário, a galera aquecendo, mas com a cabeça... E aí todo mundo ateve, aí, ó. Aí o meu pai, e aí, Lídio? Aí o doutor Joaquim, não sei o quê, falou assim, não sei, o exame não deu nada. Aí ninguém falou nada, não sei o quê. Aí o Ricardo falou, não, Zagallo, o que você decidiu, está decidido. E aí, daqui a pouco, o meu pai chegou, chamou o Ronaldo. Boa. E aí, Ronaldo, como é que você está? Não, professor, estou bem. Isso eu estou falando o que meu pai disse depois, né, quando chegou. Claro. Não, estou bem, professor, não me deixa fora, não tenho nada, não deu nada, meu exame não deu nada. Aí ficou todo mundo olhando um pro outro. Tá, ninguém, meu pai chegou, vai trocar de roupa porque você vai jogar. É isso. Fez certo. Aí meu pai chegou, mandou ele trocar. Não deu nada, já não deu nada. Só que ninguém falou nada. Aí meu pai teve que tomar uma atitude, né? Como... Por isso que ele é o Zagallo. Aí ele mandou o Ronaldo trocar. E aí meu pai chamou o Edmundo, falou, Edmundo, ó, o Ronaldo não deu nada do exame dele, ele vai voltar a ser o titular. E aí meu pai mesmo, depois que chegou, falou que não se arrepende nada que fez, que se tivesse que fazer, ele faria de novo. Porque é o que meu pai falou, se ele não bota e perde, pô, o Ronaldo tinha que jogar, mesmo com 50% de condição ou não, porque ele era o melhor do mundo, ele era o melhor jogador da época, da seleção, e se bota então... Perfeito. É porque tinha que acontecer. E outra coisa, até eu brinquei com meu pai, quando ele chegou, eu falei assim, porque eu não tinha um radinho para falar com você, que eu já era treinador. E eu observei isso que aconteceu. Na Copa do Mundo de 98, todos os jogos da França, quem batia os escanteios pelo lado direito e pelo lado esquerdo era o Zidane. Todos os jogos da França, quem batia os escanteios nos dois lados era o Zidane. Contra o Brasil, ele foi para a área, cabeça. Ele foi para a área. Ele não bateu nenhum dos escanteios. E ele foi lá e meteu 2 gols de cabeça. É verdade. Entendeu? Mas se você voltar atrás, pensar, você pode ver que teve um lance lá que o Roberto Carlos estava tão... Você vê que o time do Brasil estava tão desequilibrado emocionalmente. Teve uma hora que o Ronaldo caiu, foi todo mundo em cima ali, com medo para não tivesse acontecido alguma coisa. E teve uma hora, num escanteio lá contra o Brasil, sei que o Roberto Carlos chegou e deu um bico na bandeirinha. Tem até essa cena, se você buscar, nesse jogo da final contra a França, que o Roberto Carlos deu um bico na bandeirinha de cor, lá no lance lá. Então, você vê, mexeu emocionalmente com o grupo. Eu tenho certeza, certeza não posso afirmar, né? Que se não tivesse acontecido nada com o Ronaldo, o Brasil tinha tido muita probabilidade de ter sido pentacampeão ali em 98. E em 2002 com o Filipão, teria sido hexa, exatamente. Eu concordo com você, porque... E o teu pai... O astral do grupo estava... O teu pai foi muito perspicaz. Primeiro, que se ele não coloca, a responsabilidade era toda dele.
E o Ronaldo pediu para jogar. Uma coisa é ele pegar, eu como ex-atleta, é ele querer botar o cara para jogar sem a anuência do cara, sem o cara tá inteiro querendo jogar. Não, é o que o meu pai falou, o Ronaldo chegou, quando meu pai mandou chamar o Ronaldo, e aí, Ronaldo? O Ronaldo não perguntou, falou, não, tô bem, não. O Ronaldo chegou para professor, não me deixa fora dessa. E ele já tinha participado de uma final de Copa do Mundo sem jogar, Sem né? jogar. Ficou no banco. E sendo o cara da seleção, o melhor jogador do mundo, podendo ser campeão do mundo. Não, isso que é não, isso. já tinha sido campeão, foi onde surgiu a frase em 97, lá na altitude, lá na Bolívia. Sim. Foi nesse dia que o Brasil foi campeão da Copa América. Da Copa América. Foi campeão lá e o Ronaldo tava, né, entendeu? Foi antes da Copa, a Copa do Mundo, né? Foi em 97. Isso. E na época meu pai... Muita gente interpretou que meu pai estivesse falando naquela frase, vocês vão ter que me engolir, que seria para o povo brasileiro. Teve amigos meus, pô, seu pai está mandando o povo brasileiro engolir. Eu falei, você está enganado, você pega o vídeo e vê de novo. Tanto que meu pai, quando desembarcou no Brasil, ele falou, na hora que meu pai falou, vocês vão ter que me engolir, meu pai falou na hora, vocês sabem para quem são que eu estou falando. E quando meu pai desembarcou, que a imprensa veio, né, o Brasil campeão da Copa América, a imprensa veio, meu pai... Primeira coisa que ele vai perguntar que pô, você vai ter que me engolir, não sei o quê. Meu pai falou assim, não, essa frase foi para duas pessoas que estavam pegando no meu pé. E ele falou, um deles já até morreu. Aí meu pai falou, essa frase foi para o Juca Kfouri e para o Juarez Soares, que estavam me pegando no meu pé. Entendeu? Toma! Então, e o Juarez Soares já até faleceu, o Juca Kfouri está até hoje vivo aí. Mas o Kfouri está aí. Toma, Kfouri. Mas é muito legal, porque seu pai ele era muito autêntico. Eu tive a honra de conhecer o seu pai. Eu nunca vou me cansar de falar que eu tive a honra de trabalhar com teu pai. Deixa eu até voltar uma situação do negócio do 13. Meu pai começou a carreira dele no Botafogo, né? Sim. De treinador. Ah, tá. E meu pai começou... Ele parou a carreira, foi técnico do juvenil, como eu te falei anteriormente. E ele assumiu o profissional do Botafogo em 67. 6 e 7 são 13. E o Botafogo foi campeão carioca. 67, 68. Direto. E ganhou a Taça Guanabara, que na época tinha a Taça Guanabara e o Carioca. Sim. 67 e 68. Taça Guanabara e o Carioca. Caralho. E meu pai ficou 7 anos seguidos ganhando o título. Isso aí foi porque meu pai saiu do Botafogo, foi pro Flamengo, foi campeão, foi para a seleção de 70, Isso. foi campeão. 71 foi pro Fluminense, campeão carioca Fluminense. 72 foi pro Flamengo, campeão. 72, que ele foi o primeiro treinador a puxar o Zico, não fixar, mas o jogador Zico até já deu no que ele faz nessa negócio de entrevista dele. Sim. Ele falou que o primeiro treinador que puxou ele para fazer o primeiro treino junto com os profissionais foi meu pai. Tem até uma foto dele bem magrinho com meu pai. Antes do Danoninho. Aí 72. Então meu pai ficou direto, ele ganhou o título durante 7 anos seguidos. Então uma coisa, sabe, surreal. Um treinador ficar ganhando título. Aí ele foi campeão. Não, mas seu pai direto, é surreal. Entendeu? Então... Seu pai tá para nascer um cara tão iluminado para conquistar os títulos. Meu pai disputou 7 Copas do Mundo pelo Brasil. 7. Incluindo jogador, coordenador e treinador. Vamos lá, 7. então. 74 ele estava também na seleção? 74 era o treinador. Ele era o treinador da seleção brasileira 74. 70, 74, 94 como coordenador com Parreira. 98, 2006, 58, 62 jogando. 7 Copas. Você foi quantas? Eu fui nem 7 Copas do Mundo. Não, mas é por isso, Fernando, que ele tem... Existe outra pessoa? Não, assim, não. Parreira já ganhou, disputou 8 Copas do Mundo, mas não com o Brasil. Meu pai não. Brasil. Meu pai disputou 7 Copas do Mundo pelo Seleção brasileira. Seleção brasileira. E ganhou quantas? Ganhou 4 e foi 4. vice de uma, fora a Copa... Metade. Fora a Copa América... Copa América, Copa das Confederações. Copa das Confederações. Então, é por isso que eu acho que meu pai tem essa ligação, né? Tanto que fizeram aquela homenagem, né? Da Zagallo Eterno. Não sei se você viu no dia que ele faleceu. Eu acho que ele tem essa ligação com a verde e amarela, aquela vibração, primeiro por ter servido o Exército, né? Patriota, né? Brasileiro, né? Tem aquele negócio. E essa ligação com a seleção brasileira, né? De ter sido iluminado aí, ganhar esse título todo com a seleção brasileira, né?
Agora fala o que você queria falar. E, Zagalinho, ele em casa, a conversa de vocês era o quê? Futebol? Não, a gente evitava, né? Se bem que quando saiu na mídia que eu fiz meu curso de treinador, minha mãe, não é possível, tem que aguentar teu pai, agora mais um aqui, porque quando no início da minha carreira, eu ia para casa do meu pai, tinha uma mesa de botão, eu chegava lá, armava a mesa de botão, botava os botões, falei, papai, fica aqui. Aí eu botava os botões aí treinamento, né? Claro. E movimentação. Falei, se acontecer isso aqui, se esse aqui puxar aqui, eu não sei o que, faz. Aí minha mãe, meu Deus do céu, na minha sala aqui, você com a mesa de botão aberta aqui na sala para ficar conversando de futebol. Mas foi assim, várias vezes eu fiz isso com meu pai. E outra coisa que eu quero até falar do Parreira, cara. O Parreira, não é porque ele é amigo da família, trabalhou com meu pai vários anos, né? Meu Parreira trabalhou com meu pai quase 50 anos, né? O Parreira uma vez chegou pro meu pai, e eu tenho até isso guardado, que meu pai depois deu para mim. Deu um fichariozinho assim, dessa grossura assim, né? Bonitinho, tipo um chá. Aí eu toma aquele presente para você. Aí meu pai olhou, que é isso? Não, abre aí, você vê. O Parreira, cara, porque meu pai nunca fez curso de nada. Tudo que meu pai sabia taticamente, sei que era dele, foi dom, Deus que deu o dom a ele, né? Que eu via meu pai, eu era garoto, isso que eu te falei, acompanhava meu pai desde os 8 anos de idade, depois que eu fui ficando rapazinho, começar a ter maior entendimento, né? E eu vi que os trabalhos táticos que meu pai fazia dentro do campo, né? Sei que. E o Parreira, às vezes que o Parreira estava junto com meu pai, ele pegou todos os trabalhos do meu pai, treinamento de falta em diagonal, córnea, movimentação, tudo desenhado, pontilhado. Fulaninho de tal, puxa aqui, faz. O Parreira botou tudo no papel e deu em desenho, pontilhar com os bonequinhos desenhados, todos os treinamentos que meu pai fazia, o Parreira. E cadê isso? Isso é ouro. Eu tenho isso guardado, tenho isso guardado. Pô, isso aí é objeto. Não, mas naquela, sabe, entendeu? Pô. Na década de 70. Então você vê a capacidade do Parreira. Porque, sabe, hoje em dia você tem tecnologia, você bota no computador, puxa ali, né? Você vai. Se eu for dar uma palestra, se eu estivesse ainda na minha vida de treinador, eu cheguei antes de eu parar, eu ia fazer palestra, eu botava lá o data show. Ó, o jogador se movimentando, né? Você sabe, né, Fernando? O jogador se movimentando ali. Então, naquela época não tinha nada disso. Então, o Parreira viu o que o meu pai fazia no campo e botou tudo, transformou tudo no papel. Então, o Parreira não jogou. Chegou onde chegou. Paulo Autuori não jogou. Chegou onde chegou. Entendeu? Então, não é porque o cara... todo mundo o ex-atleta tem melhor capacidade. Discordo. Posso estar até errado. Não é só porque o cara tem que ser ex-atleta que ele tem capacidade. Não vou citar nomes aqui, mas você vê ex-atleta que tentou ser treinador e não conseguiu. Uma coisa é você jogar. Outra coisa é você saber transmitir para o atleta e outra coisa é você liderar um grupo e o jogador, se o jogador sentir que o treinador não tem conhecimento, está morto. Está morto. Qual a primeira coisa que você acha que um treinador tem que ter? Eu acho que o treinador, com um grupo, ele tem que saber se dirigir ao grupo, sabe? Tem que saber transmitir confiança para o grupo, entendeu? E mostrar liderança. Porque é isso que eu estou falando, se o jogador sentir que o treinador não tem liderança perante o grupo, ele pode ter... mais ou menos igual a relação de homem e mulher. Pode se ter... a mulher não admira o cara, não tem, acabou. Não, eu vou contar aqui uma passagem minha, quando eu era garoto, né, que eu te falava que eu ia ver os treinos, eu tinha meus 11 anos, 12 anos. Uma vez meu pai estava, na época do Botafogo, eu acho que é 11 anos ou 10, o Botafogo se concentrava no Hotel Argentina, lá no Flamengo. E aí uma vez estava lá, meu pai estava lá e meu pai fazia a preleção lá. E aí uma vez eu estava lá, eu criança, não ia. Eu ficava lá ia lá pro hotel, me levava, eu ficava lá para ir pro estádio com meu pai, pro jogo, que eu gostava de ir pro jogo. Aí num dia lá no salão do hotel, eu estava lá no cantinho, meu pai ia começar a preleção dele. Aí não sei que meu pai fez um sinal, não sei para quem, para me tirar, porque eu falei, não, aqui é só ele com jogadores. Só gente grande. Mas aí o Admil do Chirol viu quando meu pai falou para mandar me tirar, porque ali era um assunto profissional, ali só... Né? Então você vê que meu pai não queria
Aí o Chirol, ô Zé, deixa eu... Não falou assim no áudio. Aí o Chirol, deixa o garoto. O Chirol que depois me contou, deixa o garoto lá, ele tá lá no canto, quieto, não sei o quê. Aí eu acabei assistindo a apelação. Então eu vi, você vê, eu nem pensava em ser treinador, nem nada, mas eu vi algumas preleções do meu pai, que quando eu resolvi trabalhar como treinador, tudo aquilo veio na minha cabeça, podia ser criança ou não mesmo, mas tudo fica no seu subconsciente. Então eu via a maneira que meu pai se dirigia ao grupo, eu vi meu pai dando preleção, que o jogador que chegou para ele, professor, mas isso aqui, ó, não pode ser assim? Aí meu pai, pode ser assim, mas se acontecer isso e isso, como é que faz? Aí meu pai perguntou para o atleta. Aí o atleta não soube falar. Aí meu pai, é por causa disso que eu quero que faça assim. E já houve preleção que um jogador, isso eu presenciei, falou, professor, não acha melhor fazer assim? Meu pai chegou, gostei da sua colocação, pode ser assim, sim. Entendeu? Então, eu acho que meu pai chegou onde chegou pela abertura que ele dava. Então, era um diálogo que ele tinha com os jogadores. O próprio Gerson já falou isso aí publicamente, na Copa de 70, né? Que ele viu, acho que foi, não sei se foi a final contra a Itália, que ele mudou, ele adiantou, falou assim, vamos mudar aqui, o cara tá perseguindo aqui, tá colado no Gerson. Ele recuou o Gerson e adiantou. Mas isso aí foi, entendeu? Você que, entendeu, Fernando? Tem certas coisas que não é tudo, tem que ser a risca, o que o treinador falou. O jogador tá italiano, que eu tá sentindo. E o Gerson colocou, entendeu? Falei, e não é por causa disso que o treinador vai deixar de ter a liderança dele. Não. Aí o Gerson, o Cajá, Corró, né, que chamava o Colorado de Corró. Corró, vamos fazer o seguinte, você sai mais e eu vou ficar, vamos ver se ele vai te acompanhar. Que aí você vai levar ele, vai abrir espaço que eu, em vez de... Eu vou fazer a tua função e vou sair de trás com ela. E o Clodoaldo fez o jogo que fez. Exatamente, nesse jogo, entendeu? Então, eu acho que não... Por ser o líder que ele foi, é que ele aceitava as boas ideias dos liderados. Não é à toa. Anselmo, não preciso nem perguntar ao Anselmo o que ele pensa, que eu sei com relação a isso. Foi o cara que ele foi por isso. E ele sempre foi muito carismático. Teu pai era carismático. Era um cara que ele sempre olhava no olho dos atletas e falava o que ele achava que tinha a ser feito. E ouvia, e se fosse bom, é isso que tu falou. Valeu, vambora. Não, assim não vai ser, eu não quero porque vai ser assim, vamos fazer assim. Se não der certo, a gente muda. E isso é uma das coisas, na minha opinião, determinantes para o cara ter sucesso como líder, ainda mais de time de futebol, onde tem muita vaidade. E eu quando comecei a minha carreira no Madureira, voltando lá atrás, né? Quando eu cheguei no Madureira, com uma semana, 15 dias de trabalho, os jogadores sabiam. Foi na Copa de 91, meu pai era o treinador da seleção, né? Aí quando eu comecei minha carreira no Madureira, aí um dia eu cheguei lá no tênis e fui treinar no Pavunense. Nossa, que o Madureira... Lá na minha terra. A gente não treinava no Conselheiro. Não tua terra, não. Ô, Patrick. Explica pra ele onde é o Pavunense. Explica pra ele onde é o Pavunense. Pô, tu me respeita, pô. Pô, o artilheiro do Pavunense era eu, meu irmão. Naquele campinho. Passava o maior frequentador do baile do Pavunense era eu. Tá bom, você ia lá pra sofrer, pra suar. Eu ia lá pra curtir. Pegava ninguém, você. Pô, predador, rapaz. Predador. Do Pavunense. Destruía tudo, quebrava tudo. Mas aí... Pô, sabe onde fica o Pavunense, cidadão, Patrick? Claro que eu sei onde. Sabe, estudava perto. Estudava perto. Pulava na porra do valão em frente ao Pavunense. Do lado, não é em frente, do lado. Ferra, desculpa, tá? Nada. Aí o que aconteceu? A gente treinava no Pavunense, e aí chegar a treinar em quartel também ali, dali de Deodoro e tudo. Aí eu, com uma semana, 15 dias iniciando a minha carreira no Madureira, aí um dia antes de começar o treino, os jogadores se reuniram, chegaram, professor, a gente quer conversar com o senhor antes de começar o treino. Eu falei, mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Não, a gente quer só falar rápido com o senhor. Quando a gente soube que o senhor vinha ser o nosso treinador aqui nós todos aqui do grupo, a gente conversando na internet, falei, caraca, sabe quem vai vir treinar a gente aqui? É o filho do Zagallo. Imagina que marra que deve ser. O pai dele é o técnico da seleção. Imagina quem a gente vai ter que aturar desse cara aqui. Vai achar que é o rei da Eles vão ter que engolir.
Não, o jogador veio me chamar para contar isso. Aí ele veio falar, não, a gente está aqui a falar com o senhor surpreendeu a gente. Eu falei, mas surpreendeu a gente de quê? Não estou entendendo. Eu falei assim, não, porque nós, quando a gente soube que o senhor que vinha para cá, no final de 97, né? Foi quando o Elias me fechou, né? Eu só comecei o trabalho em janeiro. Quando a gente soube que você vinha para cá, a gente falou assim, caraca, esse cara vai vir para cá, vai ser uma perna danada. Aí o senhor surpreendeu a gente pela sua simplicidade, pela sua maneira de ser, de se colocar com a gente, falar com a gente. Mas eu falei assim, gente, eu não sou eu só, não. Primeiro que eu não sou, sabe? Nunca fui um cara assim, né? Mesmo quando criança, nunca fui um cara que queria ser o tal, nem nada. Eu me espelhei no meu pai. E tudo que eu vou passar aqui para vocês é que eu vejo meu pai, vi no meu pai. Entendeu? Então, você vê, isso aí, sabe? E aí eu falei, meu pai que ganhou, eu vejo a simplicidade dele mediante ao grupo, você acha que eu ia chegar aqui, achar que... Entendeu? Então o próprio jogador se surpreendeu da minha maneira de lhe dirigir ao grupo, entendeu? Falar com o grupo. E tinha alguém nesse time aí que virou profissional depois? Fez sucesso nesse time do Madureira? Teve o Boiadeiro. Eu fui treinador do Léo Lima, do Souza. Pô, deram trabalho. O Maicon, que hoje... Não nessa época, no início da minha carreira, mas depois, no decorrer que eu fui técnico, depois que eu saí do Madureira, da base, fui para o América, da base, depois sub-20 do Botafogo, e depois eu voltei para o Madureira em 2004 para dirigir o profissional no Campeonato Carioca. Sim. O Maicon foi meu jogador, esse Maicon que foi do Grêmio, meio campo. O Muriqui, que foi nosso amigo aqui, quem lançou o Muriqui no time profissional do Botafogo, do Madureira. Do Madureira, fui eu, em 2004. Ele era 8'6". Isso. O Muriqui, você vê jogar até o ano de nascimento dele. Ele era jovem. E eu lancei, foi eu que a primeira vez quem puxou o Muriqui da base do Madureira para o profissional, fui eu até. Léo Lima, Souza, tudo foi meu jogador. Rodrigo Tiuí, quando eu estive na seleção de base, eu que convoquei o Rodrigo Tiuí. Pô, que legal. O Rodrigo Tiuí do Fluminense. Claro que eu sei do Tiuí, pô. Santos. Então. Sim, conheço sim. Pô. Wagner, o goleiro que teve, não esse Wagner que foi campeão brasileiro pelo Botafogo, um outro Wagner que trabalhava na base do Botafogo, eu convoquei para a seleção quando eu estive na seleção de base em 2003. Então teve alguns jogadores aí, não muitos. Chegou a jogar alguma competição ou não? Não cheguei porque começou a sair na imprensa nepotismo na CBF. Meu pai estava na seleção. 2003? Meu pai estava na seleção. Porque a Copa de 2006 ele foi também, não foi? Foi. Então, quando o Filipão foi campeão em 2002, sim, que ele saiu, o Ricardo chamou meu pai e o Parreira para voltar. E meu pai estava na CBF. Sim. Só que eu não fui para a seleção porque, senão eu podia ter ido antes. Eu não fui para a seleção porque meu pai estava lá. Eu fui parar na seleção, foi o professor Enio Faria que me chamou pelos trabalhos que eu realizei nos clubes. Aí eu cheguei na seleção. Também fui técnico do Goiás, do Sub-20 do Goiás, também, entendeu? Eu disputei Série C do Brasileiro pelo Lusiânia, profissional. Lusiânia é de onde? Lusiânia fica entre Brasília e Goiânia, ali, coladinho, mas eles disputavam o campeonato por Goiânia. Lusiânia. Eu disputei o Brasileiro Série C. Entendeu? Pô, que legal. Eu dirigi profissional também o Guarani de Sobral, o campeonato cearense profissional. Joguei contra o Jair Pereira. O Jair Pereira estava na época no Ferroviário. Imagina a resenha depois do jogo. Não, nós fomos um programa de televisão junto. Ele até brincou, tu me deu uma canseira na galinha. Acabou o jogo em empate. O time da Ferroviária, não quero me dar o terceiro, não, mas o time da era bem melhor que o nosso, nós empatamos o jogo. Não, e o Jair Pereira falou, vocês mereciam ter ganho, que o teu time jogou melhor que o meu na época. Jair Pereira é gente boa, né? Não, gente demais. Jair Pereira é gente boa demais. Um beijo grande pro Jair. Galera, esse episódio é um oferecimento First Class Home, conteúdo visual, Mega Shopping. Qual outro? VS Atelier. VS Atelier, a marca de moda fitness mais reconhecida desse Rio de Janeiro feminina. Não é não, bandido? Eu concordo. Concorda? Então, esqueceu da tua patroa. Uma perguntinha. Capitão da House. Porra. Calma aí, mais perguntinhas da nossa rapaziada aqui que a gente captou pra você, Zagalinho. Só, deixa eu pegar aqui, que o Patrick me enviou. Tá aqui. Acho que ele já falou essa já, qual foi a reação dele
quando ele disse pro pai dele que ele ia ser treinador. Acho que ele disse em off. A A reação do pai dele, ele disse em off. Como é que foi quando tu chegou pro Zagallo e falou, pai, eu quero ser treinador, vou fazer um curso de treinador? Não, meu pai nem soube que eu ia fazer o curso de treinador. Não soube? Não soube. Meu pai só foi saber que o Carlos Roberto tinha me botado para fazer esse curso na Escola de Educação Física quando saiu na mídia. Meu pai estava viajando com a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo de 98. E aí, quando saiu na mídia, ele não estava aqui no Brasil, ele ligou para mim e falou, que história é essa de treinador? Você nunca falou nada? Foi assim que ele soube, porque saiu na mídia. Filho de Zagallo Paulo, querendo seguir os caminhos do pai, não sei o quê. Foi aí que ele soube que eu... E tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha meus 37 anos. Comecei a resolver tarde. Não, depende, né? Por aí, Caramba. Por aí. Através da mídia. Ficou feliz ou ficou chateado, Zagallo? Não ficou chateado. Não. A única coisa que ele falou para mim, falou assim, você só tem que ter cuidado com as coisas no futebol, porque eu levei muitos anos para construir um nome que eu tenho hoje. Então, cuidado com o que você fala, com quem você vai falar as coisas, porque para preservar uma imagem que eu tenho limpa e aberta na minha vida, entendeu? Isso foi o que ele falou. Justo, né? Porra. Muito justo. Mais uma. Qual a melhor recordação que você tem do velho Zagallo? Ah, rapaz, são muitas, né, cara? Essa é boa. Essa é boa. Não, a recordação esportiva que você fala? Eu vou falar, não. Familiar, a gente sempre reunia, sempre. Esportiva, pode ser esportiva. A minha mãe, não. A melhor recordação que mais ficou marcante para mim foi a chegada deles na Copa de 70, tricampeão do mundo, né? Eu fui lá pro aeroporto, não tivemos acesso, né? A gente foi o pessoal lá da rua, da Tijuca, em que a gente morava, fomos para lá ficar com o carro no acostamento, que o bombeiro passou e vendo meu pai passando ali, foi uma... Porra, teu uma pai sensação podia estar única. lá em cima do bombeiro também, pô. Mas... Era outra realidade, né? Exatamente, eu não tinha essa de... Aquilo que eu falei, meu pai, quando foi para a Portuguesa, meu pai sempre trabalhou no Rio ou no exterior, né, no Oriente Médio. O único clube fora do Rio que meu pai trabalhou foi a Portuguesa. Que meu pai foi trabalhar, né, em 99 na Portuguesa. Caraca. E tanto quem ia trabalhar com ele era o Admilton Tirol. Meu pai estava na Varig, emitindo bilhete de passagem, quando eu liguei para ele. Papai, você está onde? Ele, estou aqui tirando o bilhete, que eu e o Tirol vamos viajar. Segunda-feira a gente tem que se apresentar na Portuguesa de Esporte, lá em São Paulo. Aí eu falei assim, não, você vem em casa, eu estou aqui na tua casa, que aconteceu uma situação aqui com o Chirol, eu queria falar contigo. E foi assim que meu pai soube que o Chirol faleceu. Meu pai estava na Varig pegando o bilhete que o Chirol ia com ele para... E aí, o Chirol faleceu, teve um infarto, né? E quem foi no lugar do Chirol pro meu pai trabalhar na Portuguesa foi o Luiz Carlos Prima, que depois veio a trabalhar já tinha trabalhado, né, na seleção de 94, né, com meu pai. Aí depois trabalhava junto com o Moraci Santana, né? Interessante isso que você falou, que o seu pai só trabalhou em um time fora do Rio. A Portuguesa. Cara, meu pai, ele tinha aquela rixa muito naquela época, né, de paulista, carioca. E meu pai disse que inacreditável como ele foi tão bem recebido. E foi em 99, o Brasil tinha acabado a Copa de 98, o Brasil não tinha sido campeão. Tinha sido vice-campeão e ele achou que podia ser menosprezado o povo paulista, né, a torcedor paulista, né, de o Brasil não ter ganho a Copa. Ele disse que, às vezes, ele ia à missa com a minha mãe lá em São Paulo, que tinha fila, gente, na porta da igreja querendo tirar foto com ele e autógrafo com ele. Cara, você vê como é que a Portuguesa, né, se acabou, né? Você vê em 99... Portuguesa contrata um treinador de seleção brasileira para ser técnico. Isso aí, vice-campeão do mundo. Vice-campeã brasileira de 96. E meu pai disse que as condições eram muito boas de trabalho, muito boas. E meu pai disse que ganhou um salário pesado para a época.
E a Portuguesa, você vê, é isso que você está falando, né, Céu? Quem Muito viu e quem triste. vê a Portuguesa, né? Em pouco Infelizmente. tempo, a destruição como foi lá. Exatamente. É. Tem mais uma aqui. Essa aqui eu acho que o Anselmo já perguntou, mas vou perguntar de novo. O Anselmo perguntou se você jogava bola, mas você tentou jogar bola? Não, nunca tentei. Nunca Só tentou. jogava minhas peladas. Só a pelada, você nunca tentou jogar futebol. Não, nunca E tentei. tu era o primeiro a ser escolhido? Quando na hora... Se eu levasse a bola, podia ser. E outra coisa, e nas minhas peladas eu jogava de lateral direita. Eu só era escolhido quando eu levava a bola, pagava o campo e pagava o churrasco. Aí deixavam eu jogar. Não, e engraçado que a gente morava na Tijuca, a gente ia jogar pelada, a gente usava um campo dos fundos, que era da igreja, nos fundos da igreja. E o padre, na época, só deixava a gente usar o campo. Não, a igreja deixa vocês ir jogar pelada. Mas vocês têm que vir às 7 horas da manhã assistir a missa para depois a gente liberar o campo para vocês jogarem pelado. Boa, Que pressão muito aqui. justo. Muito justo. O pai tá certo. Porra, tá muito valendo. E podia palavrão, chutava a bola e falava, ai meu Deus. Não, e o padre não estava perto, saia, valia tudo. Valia Só podia falar boboca. Fala bananão. Igual o Caio. Eu pensei, porra, lembrei do Caio na hora também. Bananão. Bananão é o palavrão mais sujo que o Caio fala, que o Caioba fala. Pô, legal pra caramba aí, assim, porque a galera que acaba conhecendo imagina que todo mundo que tem a descendência como a tua, né, a hereditariedade vai todo mundo tentar ser jogador de futebol. Seus irmãos não tentaram, mas ninguém... Não, tem mais um irmão, não é isso? Só tem um irmão Um irmão e que também duas não- mulheres. ninguém tentou jogar ninguém futebol. Tentou, não. Já era muito... E eu, além de fazer, eu fiz também depois, né? Depois já como treinador, eu fiz um curso de gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas também. Isso é legal. Isso é legal pra caramba. E esse curso da FGV, é bem interessante. A você que fez as perguntas, muito obrigado. O Patrick não colocou o nome da galera aqui. Depois, por favor, cobrem dele o nome da galera. Pode xingar ele lá no Instagram dele, que é @PatrickLiberato ou conteúdo visual. Façam isso, por favor. Principalmente no @PatrickLiberato. Lá ninguém reclama, né? Lá ninguém reclama. E faça como a gente aqui do Storycast. Use o quê? De 800 fios, Anselmo? 800 fios é muita coisa. Cara, eu tenho que perguntar pra ver se tem. O Anselmo tá vendendo o peixe errado pra vocês aqui há 85 episódios. Puta que pariu, na moral. Eu lembrei outro dia, cara. Pô, tá com o pai do burro aí do teu lado, ó. Olha aí, pô, pra ver se existe. Ele tá falando pra vocês. Existe. Ah, se lá tem. Se lá tem. Ah, Porque de outra repente parada. o André comprou o estoque todo. Então, first class na cabeça de vocês e no QR Code do meu lado esquerdo, né, Patrick? Isso aí. Bem aqui. Tá com o celular na mão? Não vai deixar de ver o episódio por isso, tá bom? Se tiver com esse celular na mão, depois você pega, entra no site da First Class, que tem tudo que você pode imaginar entre cama, mesa, banho e o quê? Sonhos. Ah, entrosamento aqui é 100%. Também eu tô há quantos anos? Tô mais de 10 anos aturando essa mala. Olha Galera, aí. obrigado. First Class na cabeça e em casa. Vamos continuar aqui com o Zagallo. Calma aí que eu tenho meus negocinhos aqui, maluco. Negocinho. E você, Zagallo? Essa tua carreira de treinador, por que você não resolveu continuar, não conseguiu se adaptar? Qual foi? Por que tu não continuou, não caminhou? Não, eu resolvi parar, por exemplo, no final de 2019, eu estava praticamente acertado de ir para os Emirados Árabes. Já tinha feito até a comissão técnica e tudo, né? Foi até um empresário que estava vendo isso para mim. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, aí ninguém pode viajar, ninguém pode fazer nada. E aí eu falei, fiquei meio desmotivado. E como muitos atletas que trabalharam comigo e outros também, né, me conheciam, toda hora eu falei, professor, pô, você não quer me indicar para o clube? Professor, você não quer me arrumar isso, aquilo? Aí eu parei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a trabalhar com alguns atletas. E aí eu resolvi parar. Muito trabalho ser treinador, né? Aí eu resolvi parar, né? E nos Emirados, eu creio que esse empresário que estava vendo para mim lá nos Emirados, é porque meu pai, a única vez que a seleção dos Emirados foi para uma Copa do Mundo,
Foi meu pai que classificou. Tá. Eles nunca, meu pai já tinha trabalhado no Kuwait, meu pai já tinha sido técnico da seleção da Arábia. Ele primeiro foi pro El Hilal. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Ele foi pro Hilal quando ele foi para lá. Tá aqui, e aí, tá aqui. ele foi pro Hilal. Foi na época que o Rivelino estava lá. O meu pai, o Rivelino... Foi na época que deu problema com a mulher do Rivelino? Exatamente. Foi nessa época do problema? Nessa época, exatamente. Mas lá eles compram, porra. Compro quem? Se o cara quisesse vender, pô. Não, pô. E aí meu pai tava, era técnico... Teu pai deve ter ajudado Não, mesmo meu pai era em relação a isso. meu pai era técnico do Hilal. Aí meu pai foi campeão com o Hilal. E aí o que aconteceu? O presidente lá da federação, tipo o presidente da CBF aqui, né? Sim, sim. Falou que queria o meu pai para ser o técnico da seleção da Arábia Saudita. Aí o dono lá do Sheik, lá, que era o dono do Hilal, falou, não, mas ele tem contrato, tem uma multa, não sei o quê. E a multa eu acho que não era barata. Não, a gente só... Aí eu sei que tiveram a reunião da federação, a federação resolveu indenizar, pagar a multa pro Hilal. E aí meu pai foi para a seleção, entendeu? Da Arábia. Aí depois... E ficou algum tempo lá, não foi pouquinho não, né? Aí depois quando meu pai saiu, depois quem voltou a dirigir a seleção da Arábia foi o Parreira, entendeu? Sim. Mas aí meu pai depois... porque meu pai não ficou direto... Meu pai trabalhou no Oriente Médio no total de 7 anos, mas não ficou 7 anos direto, entendeu? E aí meu pai depois voltou a receber o convite para ir para a seleção dos Emirados Árabes. Porque se você juntar a seleção do Kuwait, Catar, a Arábia e Emirados... O Emirados era a seleção que tinha material humano mais fraco. E aí eles chamaram meu pai para a seleção dos Emirados. Aí meu pai topou, só que meu pai aí falou, se eu conseguir classificar, eu quero um X. Aí o sheik lá, não, você está louco. O que você está pedindo, a gente não... país do mundo árabe, né, petróleo, que eles falaram, mas o que você está pedindo está fazendo realidade, a gente não paga isso. Eu falei, não, meu pai, então não vou. Aí, você pode esperar uns dias, Aí eu sei que o sheik lá foi falar com o emir, né? Acho que acima do sheik é o emir. Falou, olha, deve ter falado, o maluco brasileiro lá tá querendo isso aqui, se for campeão, não é o salário dele mesmo. Meu pai queria, além de ser campeão, meu pai queria se classificar para a Copa, eu quero X. O prêmio de tanto. Prêmio de tanto. Que aí que o cara falou que meu pai era louco. E aí, passou um dia, ele falou assim, o Emir deve ter falado lá por ele. Não, pode dar, porque não vai classificar mesmo. E aí... Quebrou o país. E aí, o que aconteceu? Meu pai foi em Singapura, a classificação. Tanto que o Paulo Paixão... Claro. Estava com meu pai lá e tudo, eles classificaram. Eu me lembro que eu tinha agência de carro nessa época. Quando minha mãe ligou, não sei o quê, pelo telefone fixo, falou, classificou, não sei o quê. Tadinho, e na época comemorando, né? E na época o Parreira estava na seleção da Arábia. Estava na Arábia Saudita. E tinha o melhor material. A seleção da Arábia não classificou. Caraca. Aí meu pai classificou. Para a Copa de 90. Para a Copa de 90. Aí meu pai chegou nos Emirados, sabe como, né? Eu me lembro que eu tinha figurinha. Eu era moleque, eu tinha 10 anos, eu tinha uma figurinha da Copa de 90 e tinha Emirados Árabes. Aí o meu pai chegou como rei, né? Cara, era aquela figurinha dupla. E aí meu pai não ficou para a Copa de 90. Meu pai teve um problema lá também com a federação e também minha mãe foi detectada com câncer, né? De mama. Aí meu pai voltou e quem foi dirigir? Meu pai que classificou, mas quem foi dirigir acabou os Emirados chamando o Parreira. Parreira para ir para... o Parreira que foi dirigir a seleção na Copa de 90, mas quem classificou foi meu pai. Pô, cara, isso é muito maneiro. Pô, o teu pai trabalhou, então, na seleção dos Emirados. No Kuwait, ele trabalhou na seleção ou só no time? Só clube. Foi campeão aquela Copa do Golfe, né? Que tem, né, do clube lá, né? Sim. Tem a Copa do Golfo Pérsico. Exato, Caraca, que legal, cara. Que maneiro. E o teu pai, ele volta dos Emirados... E o Vasco? Ele trabalhou no Vasco também, né? E tem uma história, né? Meu pai, antes de ir, quando os Emirados contratou meu pai, fechou com meu pai para meu pai ir dirigir a seleção dos Emirados, para preparação, meu pai só ia se apresentar para começar a preparar a equipe, a seleção dos Emirados para a Copa de 90. Quando eles fecharam com meu pai, ainda faltavam 6 meses para meu pai ir para lá. E aí o que aconteceu? O Castor de Andrade foi na casa do meu pai chamar meu pai para dirigir o Bangu. Time grande, pô.
Aí o meu pai, não, Castor, não sei o que. Não, vamos, você vai ficar aí 6 meses parado. Dá essa honra, quem vai pagar? Quem vai pagar sou eu. Tá aqui, sou eu. 1988. Quem vai pagar sou eu. Foi o ano que meu filho nasceu até. Quem vai pagar sou eu, não sei o quê. Aí meu pai acabou indo com o Admildo Tirol. Tá aqui, 1988, o Bangu. Caraca. Tu lembra do time dele? De quem? Do teu pai no Ah, Bangu? não lembro. Não, eu sei que tinha o Ado, tinha o Marinho, tinha aquele... Como é que é? Eu esqueci o nome dele. Um escuro, magrinho. Macula. Macula. Macula vem aqui semana que vem aqui. Vai vir, Macula, também. Pô, Macula... O teu pai ganhou Paulo Lumumba, aquele que era... Não sei se jogou, fazia parte. Paulo Lumumba. Você ganhou título com o Vasco? Meu pai ganhou. Ganhou título com... Porque teu pai ganhou título com o Flamengo, com o Vasco, com o Ganhou, com o Botafogo. porque meu pai teve 2 vezes no Vasco, né? Meu pai teve no Vasco... 90. E teve antes. Teve em antes. 80, quando ele saiu do 80 e Fluminense. 90, isso. Quando ele saiu do Fluminense para ir pro Vasco, aí o Nelsinho Rosa, falecido Nelsinho Rosa, que era auxiliar do meu pai no Fluminense. Sim. Aí quando o Vasco, o Eurico esteve na casa do meu pai, junto com o Calçada, né, que morava no prédio do meu pai, o Antônio Soares Calçada, foi chamar meu pai para dirigir o Vasco, e o Vasco mais que dobrou o que meu pai ganhava no Fluminense na época. Aí meu pai chegou para a direção e falou, ó, o Vasco está me chamando e vão me pagar isso. Se vocês quiserem fazer um reajuste aqui, eu continuo. Mas aí o Fluminense falou, não temos condição de competir com isso, sei o quê. Aí meu pai saiu... Olha o Eurico já tirando... Aí meu pai saiu, o Nelsinho Rosa assumiu, e aí foi para a final. O Vasco contra o Fluminense, acabou o Fluminense sendo campeão em cima do meu pai. Aí o Edinho falou pro meu pai, da merda, foi largar a gente. O Edinho fez um gol de falta, era o Mazzaropi, o goleiro do Vasco na época. Caraca, o grande Mazzaropi era o goleiro do Vasco. E aí o Nelsinho Rosa foi campeão em cima do meu pai, que estava trabalhando com o meu pai. Pô, que legal, pô. Mas meu pai chegou a ganhar o título com o Vasco, o sim. discípulo... Bem trabalhado. Vence o mestre, não. E tem que ser assim mesmo, pô. A ordem natural das coisas é essa. O Flamengo foi o último time de futebol que o seu pai trabalhou. Foi o Flamengo em 2001. Foi o último. Que termina também, né? Terminou lá em Já cima. termina com... Na prateleira de cima. Não, termina com chave de ouro. Tu não viu agora na final contra o pessoal fez homenagem lá na arquibancada? Não vi. Você não viu, não? Não vi. Tem aqui a foto e tudo. Fizeram homenagem. Botaram Velho Lobo, 13, aí tem o 13 mil gols que o Pedro fez. Até o Pedro, na entrevista dele, falou. É mesmo? Pra mim, ele falando que era uma honra fazer, que ele é flamenguista, né? Eu acho que o Pedro. Sim. Né? Fazer o 13 mil gols pelo Flamengo, que ele era flamenguista, e para homenagear o Zagallo, pra mim é uma coisa... E aí a torcida botou lá um bandeirão lá, teve uma homenagem lá. Caramba. E tu lembra, porque depois de 2006, como é que foi pro teu pai ir se distanciando do futebol? Porque é difícil. É difícil, né? Ainda mais meu pai, que a vida dele toda foi Cara, futebol, eu tô aqui né? com a capivara dele aqui. Em 2006 foi A última. a última, né? A última Copa do Mundo. É. Vamos falar um pouco dessa Copa do Mundo. Que todo mundo achava que... Por incrível que pareça, foi contra a França de novo, né? contra A eliminação. França de novo. E a gente tinha um quarteto... Não, o time da seleção era muito boa. Não, a seleção, tecnicamente... Aí eu não sei comparar, assim, com relação a 82, 70, longe de mim fazer esse tipo de comparação, até porque eu não gosto. Mas, tecnicamente, o que eu vejo foi uma das maiores seleções que eu vi se formar. Acho que Entendeu? eu vejo eles falando... Assim, que eu vi formar, não que vi jogar. Não estou falando que eles jogaram o que poderiam, mas em relação a jogador por jogador, é muita qualidade. O que eu vejo, que depois eles falando, que eu acho que teve muita abertura para muita gente... Muita coisa externa. Adentrando dentro da seleção. Sempre a seleção foi um negócio mais fechado, não podia... E nessa Copa de 2006, foi um negócio familiares, direto, indo para... Muito oba-oba. Muito oba-oba, exatamente. Você usou a palavra certa, Marcelo. Pô, porque... Muito oba-oba e acho que faltou um pouco de foco, entendeu? Isso é o que eu vejo, né? Não, eu estou procurando aqui. É uma coisa que eu vou dar uma olhadinha aqui, porque... E tem até uma Pode história falar, pode aqui. Eu não ia falar, mas vou falar. Pode falar, fica à Não tenho vontade. rabo preso com ninguém. Por exemplo, quando meu pai, na Copa de 94, que o Ricardo
Teixeira falou, ó, o Parreira não vai continuar mais, eu queria que você ficasse, mas não como coordenador, eu queria que você assumisse como treinador. Aí meu pai perguntou, ué, e quem vai ser o Zagallo do Zagallo, né? Meu pai era... Não, que meu pai era o... Claro, claro. Meu pai era o suporte ali do Parreira, né? Aí meu pai, quem vai ser o Zagallo do Zagallo? Aí ele, não pensei em nenhum nome ainda. Mas temos que pensar. Eu quero alguém junto comigo, não sei o quê. Aí naquela reunião lá na Rua da Alfândega, né? Que a CBF era lá e tudo. Aí uma vez, quando meu pai foi lá, meu pai ia lá praticamente quase todo dia. Aí eu sei que o Ricardo deu um nome lá. Aí meu pai falou, não, nem sei qual é o nome. Mesmo que soubesse agora, eu não ia... não compensa, não ia somar nada. Aí o meu pai falou, não, esse não. Esse aí não. Eu falei, mas... Então pensa algum, esse aqui. Aí, no decorrer da semana, aí meu pai deu um estalo. Aí meu pai foi lá, um dia que voltou na série, falou, eu já tenho um nome. Aí ele, Ricardo, mas qual nome? Você está falando com uma convicção. Meu pai, eu já tenho, Zico. Aí ele, pô, que cartada que você tirou agora, hein? Falou assim pro meu pai, o Ricardo, né? Meu pai, o Zico. Eu quero o Zico. Aí o Ricardo só falou assim pro meu pai, tá, mas você não fala nada, deixa que eu anuncio. A vaidade do Ricardo queria, mas quem? E eu falei isso pro Zico depois, e o Zico soube depois. Eu tô sempre ali no CFZ e tudo, né? E o Zico, eu falei isso, Aí eu falei, não, eu sei dessa história. Essa história já chegou a mim. Meu pai que chamou o Zico para trabalhar com ele lá, né? Porra. Dida, Rogério Ceni, Júlio César, Cafu, Cicinho, Roberto Carlos, Gilberto, Juan, Cris, Lúcio, Luizão, Emerson, Mineiro, Gilberto Silva. Isso é 2006. 6, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Kaká, Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Fred e Robinho. Pô, isso era uma seleção, hein? Dá para fazer duas. Mole. Dá para fazer duas e chegar... Mole. Uma vai ser melhor que a outra, mas mole. As duas, se botar na Copa América, acho que as duas chegam. Isso. Certeza que as duas chegam. E meu pai nessa Copa, ele não estava naquela energia que ele estava, porque meu pai tinha tido um problema de saúde antes e ficou até internado, fez uma cirurgia e tudo. Nem dava mais, 75 anos, 76 anos, 75. Por aí. Nem dava mais para ter. Pô, e o futebol, emocionalmente, ele te desgasta. Pô, e teu pai começou em 48, a gente tá falando de 2006. É muito tempo vivendo, cara. É verdade. É muito tempo vivendo essa loucura que eu... Ó, 52... 58 anos de futebol. Praticamente o tempo que ele ficou de casado com a minha mãe, quando ele conheceu minha mãe, ele estava no América, não, já estava no Flamengo. É isso, que sorte da tua mãe que teve que aturar o marido em casa. Tadinha, mas eu até falou que a tua mãe ficou feliz quando classificaram com os Emirados Árabes. Que companheira deve ter sido, né? Porque... Não, e meu pai, quando foi... A primeira vez que meu pai foi para o Oriente Médio, que eu te falei, que era um deserto aquilo lá. Pro Kuwait, né? Pro Kuwait, meu pai falou assim, quem levou ele na época foi o empresário, foi o Elias Zakur. Elias Você francês, né? Não, é libanês. Libanês. Elias Zakur. Elias Zakur. É ele que levou... Quando estava começando, ele ainda era forte. E foi ele que levou... Aí ele, quando ele veio contratar meu pai, né? E aí meu pai falou, pô, amor, falando para minha mãe, o que eu pedi, eles aceitaram, é muito dinheiro. Para a época, né? Claro. Muito dinheiro. Mas eu só vou se você for. Sozinho eu não vou. E a gente é tudo adolescente, pequeno, meu irmão esse mais novo. E aí minha mãe topou ir. Então, minha mãe... E tu foi junto? Não, ninguém foi. Você vê, minha mãe largou os 4 filhos aqui. A irmã mais velha da minha mãe foi ficar... fechou o apartamento daqueles que não tinham filhos. Fechou o apartamento dele e foi morar lá no nosso apartamento, no Leblon, para os meus pais poder. E aí ela falou... Naquela época, os Emirados era osso. Não, na época não foi, já foi Kuwait. Kuwait? Pô, o Kuwait, então... Não, e a Guerra do Golfo... A Guerra do Golfo foi o quê? 88, vê se não... Acho que foi 88. Calma aí. Não, tô vendo a Guerra do Golfo, não. Tô vendo aqui a capivara aqui do Velho Lobo. Calma aí, cadê? Porque
Cara, no Kuwait, aqui Zagalo, 76 eles foram pro Kuwait. É. Imagina, a Guerra do Golfo foi em 80, foi depois. A Guerra do Golfo foi em 82, 80 e pouco. Não foi depois. Foi antes, seu pai teve pra falar antes da Guerra do Golfo. Não, era... Devia ser muito, muito Não, eu difícil. cheguei a conhecer, não fui, a gente não foi ficar lá. Mas Eu fui lá, viajar, fui lá conhecer. foi lá conhecer. Nada, né? Só casa, Nada hotel. Meu pai morava Hotel. Não, 90. a primeiro foi para uma... Guerra do Golfo. Porra, então, foi muito Primeiro, depois. não, primeiro eles foram ficaram no hotel, depois foram para um apartamento, ficar ele e o Parreira junto. Caraca, mano. Que... Isso no primeiro ano, que eles ficaram lá 2 anos. No segundo ano, o Parreira já... Aí meu pai já pediu lá o príncipe lá. Vamos separar, né? Para o Parreira ter o apartamento dele, para ter a liberdade, criança pequena, né? Claro. Bebê e tudo, né? E meu pai e minha mãe ficaram num outro apartamento. No mesmo prédio, mas em outro apartamento. Não, isso é muito louco e a galera não imagina a dificuldade que é para vocês, né, para as famílias. Teve que abdicar de vocês, Não, a gente estava estudando ainda, né? Estudando. Nem tinha como levar vocês Não junto. tinha Não, eu instrutor? já não estava estudando ainda. Que você pega, eu já tive no Kuwait lá. Você pega assim a cidade pequena, tá tudo direitinho. Isso eu tive lá até o quê? Uns 10 anos. Eu nunca mais Mas fui. você anda 1 quilômetro aqui, é só areia, maluco. Eu nunca fui. É só areia e volta. E aí você imagina Nunca fui, não. isso Nunca mais voltei lá, eu. 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Não, mais de 20 anos, rapaz. Coisa de louco, coisa de louco. E como... Quer falar? E como... Voltando lá para 2006, terminou a Copa, do jeito que terminou, enfim. Foi quando? Oitavas ou quartas? Que a gente Foi saiu quarta, né? Foi quartas? Acho que foi. Quarta, não foi? Não. Agora não... A gente vê tudo agora. eu não tenho, não vou te dizer que eu não tenho O certeza. pai do Bobo aqui fala tudo pra gente. Vou te falar aqui. Cadê? Enquanto o Fernando procura, Isso. se inscreve no canal. Anselmo, cadê? Anselmo tá aqui, né? Pra isso, né? Ô, já apertou o sininho? Já se inscreveu no canal? Ele tem dificuldade em se comunicar. Ele tem dificuldade em se comunicar. Ai, meu Deus. Pô, a internet aqui tá devagar, hein? Aqui, achei. Copa do Mundo 2006, Brasil e França, quartas de final. Quartas de final, 1-0 França. Dia 1º de julho de 2006. Depois da Copa, como é que foi tirar o teu pai do futebol, cara? Muito difícil, né? Muito difícil. Mas ele Já tava de saco cheio. Não, minha mãe já tinha pedido para ser a última. Já tinha pedido para ser a última. E ela não viajava com ele para as Copas do Mundo? Não, nunca viajou. Ficava aqui. Não, sempre ficou. Meu pai Depois que ele parou, ele conseguiu aproveitar a vida dele? Passear. Usufruir. Passear. Ele viajar, assim, viajava com a minha mãe, mas pouco. Sempre com o pessoal do condomínio, que ele morou muitos anos ali, né? No Atlântico Sul, No Atlântico Sul, né? Morou 37 anos ali. Então, ele ia com o pessoal do condomínio, quando o pessoal reunia, vamos fazer uma viagem a tal lugar, a Europa, vamos passar uma semana, 15 dias, isso aqui. Aí ele ia junto. Aí deu para usufruir. Um pouco, mas assim, o que ele curtia mais é jogar tênis dele com o pessoal lá do condomínio, depois ia jogar bocha. Aí eu falei, eu até brinquei com ele, pô, já tá jogando bocha, tu já tá broxa mesmo, então... Desculpa aí. Fica tranquilo, velho, cansado pra caramba, coitado, trabalhou pra caramba. Era bem ativo, né? Pô, muito ativo. Muito ativo. Às vezes até parar de trabalhar é o que vai fazendo a pessoa definhar, né? Eu esqueci até no episódio na vida do meu pai, ele era jogador ainda, ele teve um problema do menisco, e na época deram ele como... Inválido? Inválido, encerrou a Pro carreira. futebol, né? Porque ele, naquela época, né, Imagina. não tem condição de jogar. A perna dele, operou o menisco, a perna dele ficou dura, não dobrava mais. E aí ele falou assim... Não aceito, não, mas não vai ter condição, sua perna, não sei o quê.
Aí minha mãe contando que ele morava na Tijuca, lá nesse André de Neves, lá, e já tinha sido bicampeão com a seleção brasileira, eu acho. Né? Já tinha. E aí ele foi... Tinha que botar um peso. Minha mãe disse que ele sentava no móvel, botava... Vai voltar. Dizendo que a perna ia voltar a dobrar. Ele venceu isso aí. E voltou a dobrar? Voltou a dobrar e voltou a jogar. Caraca. Estava em que time nessa época? Eu acho que ele, não sei se ele estava no Flamengo. Pelos times que ele jogou, ou era Flamengo, Botafogo ou América? Não, América só foi juvenil. Então, o Flamengo não, ele já era casado já e tudo. Então foi depois de 55. Então, ele devia estar no Botafogo, sei lá. Eu me lembro, eu acho que foi Botafogo, sabe por quê? Que quem foi preparador físico, que ele ia para cá, ele fazia no clube e ia para casa, mas disse que ele não ia mais conseguir dobrar a perna. Era o Paulo Amaral. Porque ele só jogou na vida Botafogo, dele no América no início e Flamengo e Botafogo. Foi Botafogo. Acho que foi Botafogo, que era o Paulo Amaral, que era o preparador físico, foi o Paulo Amaral. Isso é muito legal, né? Antigamente tinha muito disso. Os jogadores ficavam muito mais tempo nos clubes. Tinha uma identificação, né? E infelizmente no início desse ano, o Zagallo com 92, né? 92, 92 anos e nos deixou. Muito, muito comovente, mas... E ele teve mais problemas de saúde do que a minha mãe, e minha mãe partiu primeiro que ele. Isso. Minha mãe faleceu com 80, ainda ficou mais. Ele ainda ficou mais 12 anos. Muita energia, né? Muita energia. Ele não se dava por vencido, o velho Lobo. E tanto até isso, até a missa de 7º dia dele caiu no dia 13. Caiu ou vocês botaram no dia 13? Não, eu não... Não dá pra botar bicho 7, não dá pra cair, pô. 7,8, 7,6. Não, mas caiu mesmo, tá indo, né, Patrick? Disse o cara que fez o gato, tá ligado? Que ele bota qualquer dia. Não, e a missa de 7º dia foi no dia que meu pai casou com a minha mãe. 13 de janeiro. 13 de janeiro, missa de 7º dia, do dia 13 de janeiro, dia que casou com a mãe. Pô, caraca. Foi coincidência, né? Perseguiu ele até... Maneiro. Não, muita loucura. Tem mais alguma coisa pra perguntar pra ele, Anselmo? Já perguntei tudo. Sempre fala isso. Já perguntei. Tem, Patrick? Quer saber alguma coisa dele? Não, já. Uma parte das perguntas. Já. Tá bom, beleza então. Ô, Paulo, vamos começar o fim, né? Começar a terminar aqui o podcast. Eu vou te fazer uma pergunta. Se tivesse um VAR na época que teu pai foi treinador, que você acompanhava tudo, que você via tudo, em que momento você ia usar esse VAR? Pô, não pode me chamar aqui de ultrapassado, sei que eu sei que é tecnologia. Mas eu acho que tem determinadas decisões do VAR que tem estragado o futebol. Mas se você tivesse o VAR, se você tivesse numa época que não tinha o VAR, e você ia usar o VAR para tentar rever aquele lance para ver se mudava, qual seria? Ih, rapaz, agora você me pegou. Mas a ideia é essa. Qual o lance? Tô achando que veio preparado? Nem não. Eu vou num lance aqui, na época que eu fazia parte do Botafogo. Pode ser. O gol do Túlio contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Vai contra você, pô? Não importa, assim, que eu lembre assim. Sei. Mas foi o... Tava impedido todo não mundo... aquele gol, que esse. Tava muito impedido o Túlio. Pô, legal, muito legal. E dentro dessa tua trajetória, na história da tua família, da tua vida dentro do esporte, qual foi o momento mais difícil que você viveu? O momento mais difícil... Mais triste. Foi na Copa de 74, por incrível que pareça. Meu pai tinha acabado de ser tinha sido tricampeão em 70, e o Dr. João Avelange quis que meu pai desse continuidade ao trabalho e ficasse até a Copa de 74. Sim. E quando o Brasil foi eliminado, nós tivemos uma situação muito delicada lá na Tijuca, onde a gente morava, porque a gente morou em 3 lugares na Tijuca. Meu pai morou na 58, meu pai morava na Rua Carvalho Alvim, quando ele foi campeão como jogador. 62, quando ele foi bicampeão como jogador, a gente morava na Zé Higino com Andrade Neves. E na Copa de 70 e 74, na Rua Maria Amália, ali, esquina, perto da Travessa Doutor Rodrigues, ali, que dava na Rua Uruguai, na Tijuca.
E teve muita gente que foi fazer muita hostilização lá, Foram jogaram hostilizar? pedras. E em cima a gente morava, meu pai morava na cobertura, que dava a volta no prédio, toda a cobertura na época. Em 74 foram hostilizados Foi, depois de ter foi. vencido a Copa última. A última de 70, foi. E Que até na loucura. escola, quando eu ia para a escola, foi uma situação muito Em muito complicada. 74 o Brasil ficou em que lugar? Eu não me lembro. O Brasil foi eliminado na semifinal, né, contra... Agora já foi contra... 74 foi aqui. Tirou quarto lugar. Em 74 foi a Copa do Mundo que. Tanto não, que o Zico, meu- não, foi 78. Aqui o Zico foi 78. É, tanto que... 78 78 foi a Argentina. É. É a primeira Copa que eu lembro. Isso, foi que o Zico fez um gol de cabeça, o cara acabou o jogo no escanteio. Tanto que... A bola voando no escanteio. Tanto que meu pai, a gente resolveu, meu pai já tinha comprado um apartamento no Leblon, tanto que minha mãe quis fazer a mudança. Na véspera, a gente se mudou da Tijuca antes do meu pai chegar, para o meu pai não chegar cansado e Sim. desgastado de Copa do Mundo, ainda tem que fazer mudança. Então a gente se mudou um dia ou 2 dias antes do meu pai chegar já para o Leblon. Então quando meu pai chegou, desembarcou no Brasil, já foi direto para o apartamento do Leblon, entendeu? Caraca, então foi brabo isso mesmo? Foi sim. Foi uma coisa... Que era um prédio, lá na Tijuca era cobertura, mas não era um prédio alto, era um prédio de 5 4, 5 andares. andares, né? E o pessoal jogou o jogo. Eu me lembro que foi pedra que caiu lá dentro do terraço, assim, da cobertura lá. Triste isso. Não, cara. E eu, na escola, eu fui muito estilizado também com isso, com essa Tô olhando situação. aqui, o Brasil perdeu o terceiro e quarto para a Polônia de 1-0, não é isso? O Brasil perdeu, eu sei que o Brasil ficou em quarto lugar. Ficou em quarto lugar, perdeu o terceiro e quarto, ficou em quarto. Caramba, que loucura, né? Estranho isso, né? Pô, eu tô vendo aqui Iugoslávia, uma época em que a Iugoslávia era uma Potência. uma potência. Não, e outra coisa que também que muita gente falou, que saiu na mídia na época, dizendo que o Zagallo tinha se surpreendido pelo futebol da Holanda, né? Aquele carrossel holandês do Cruyff, né? Sim. E meu pai desmentiu que ele não foi surpreendido, que ele já tinha visto a Holanda jogar. Tanto que o jogo estava 0-0, o Paulo César Caju foi puxado pela camisa ali na entrada da área, ele chutou desequilibrado, quase dentro da área, mais um pouquinho seria pênalti. Estava 0-0 o jogo, mesmo assim o Paulo César Caju deu um chute, a bola foi, raspou aqui assim a trave, quase faz o gol. Se o Brasil faz 1-0 ali naquele time da Holanda, a história do jogo poderia ser outra. Ia ser diferente. Entendeu? Caraca. E o momento mais feliz, o momento mais legal? O momento mais legal, a última para mim foi o tetracampeonato, né? Assim, em seleção, né? Da história. Você pode escolher, não precisa ser da seleção. Não, para mim foi o encerramento do meu pai em clube, né? Do Flamengo, né? Aquele campeonato ali, o tricampeonato ali. Em 2001? Aí você me deixa envaidecido. Não, mas é verdade, foi o último clube que... E como foi a reação do teu pai foi muito louca? Foi, ali meu pai... Foi a torcida... Pô, eu me lembro que o pessoal tava todo Tinha muito flamenguista ali, a gente morava aqui no condomínio. Quando meu pai chegou lá, os flamenguistas, foi uma festa danada. Foi mesmo. O enredo... Ainda mais que eu tô... o Álvaro Miranda, não sei que a gente é amigo, estão me ouvindo, mas que foi ver a torcida do Vasco já gritando campeão e o Flamengo ali fazer aquele... E o teu convidado, né? Que entrou com o ingresso do Flamengo. Esse? O cara entra com o ingresso, o cara leva um convidado com o ingresso do Flamengo pra gritar Vasco do lado dele. Ainda bem que ele levou. Ainda bem que tu castigou ele no final. Daniel, pra gente terminar, existe na tua vida uma frase, uma palavra, um mantra que você acredite, que você goste, que represente bem o que você é, quem você é, que você colocaria numa camisa? Jesus. Eu me converti há uns anos, né? E hoje eu sou cristão. E eu peço muito a direção de Deus em tudo que eu vou fazer hoje na minha vida, qualquer decisão que eu vou... Antigamente eu fazia muita coisa da vontade do Paulo. E hoje em dia eu não faço nada sem pedir a direção de Deus. Eu oro muito, vou a culto 3 vezes por semana. Entendeu? E hoje, se tivesse uma frase que eu tivesse usado, seria essa: Jesus.
Maravilha. Paulo, e como é que a galera encontra você, quiser saber da tua vida, o que você está fazendo, a empresa que você está trabalhando, quiser tua rede social, fala pra gente aqui, por favor. Não, eu tenho um Instagram, só que meu Instagram é privado, porque eu não sou de ficar postando nada assim do meu Instagram, entendeu? É, perfeito. Mas se quiser falar, se não Não, quiser, eu fica à tenho vontade. problema. Meu Instagram é Paulo Zagalo, entendeu? Paulo Zagalo. Arroba Paulo Zagalo. Futuca lá. Se ele olhar pra você e achar que você tá com a cara boa, a gente aceita. Se tiver cara feia assim, igual do Anselmo, a gente aceita, não. Não, você é um Anselmo, eu sigo o teu, eu nem sei se eu tenho o teu. Eu também não sei, não. É. Vou ver aqui. Mas E, eu enfim, tenho a empresa. aí. Tá trabalhando com atleta ainda? Estou trabalhando com E atleta. qual é o nome da empresa? Eu tinha a minha empresa antiga, mas hoje eu tenho um outro sócio comigo. Eu tinha a PZ, Sim. que era Paulo Zagalo Marketing Esportivo. Qual é a que você tem agora? A ADS. ADS? Tem Instagram, ADS? Ainda estou montando. Não tem, se Então, você olhar quando lá, você ainda tiver, não vou você fazer. manda pra gente que a gente... Ainda tô, que eu tenho põe- o meu filho que eu tenho, que é o único filho que eu tenho, que é do meu primeiro casamento, né? Ele casou, tem pouco tempo de casado, tem 1 ano e pouquinho de casado. Ele agora está com uma empresa de mídia digital e tudo, Sim, aí eu vou pedir para ele preparar um Boa, Instagram faça direitinho. isso que a gente te ajuda aqui também. E como é que faz pra te encontrar, Anselmo Paiva? Anselmo Paiva Vida Mansa. Anselmo Paiva, Vida Mansa, muito bom. E você, Patrick, como é que faz pra te encontrar? Arroba conteúdo visual ou Patrick Liberato. Por favor, não tenha nenhum milindre, né, cara? Porque você vai tomar esporro de qualquer jeito, então que tome o esporro fazendo tudo que tem que ser feito. E para encontrar o Storycast, galera, STORICAST, não tá aqui, mas vai aparecer daqui a pouco. Storycast em qualquer plataforma que você colocar, tem lá Quai, TikTok, Spotify. Se você não quiser gastar seus dados aqui no YouTube, a gente entende. Não muito, mas a gente entende. Vai no Spotify, que também tem Storycast no Spotify, e o episódio tá indo rapidinho pra lá. Falou? E para me encontrar no Instagram é Fernandão04 Oficial. Vai lá que a gente tá falando muita coisa sobre futebol, sobre carreira, sobre os donos da bola. Que eu tô lá de segunda a sexta, Tem te visto, do tem de vez em meio-dia quando eu vejo. às 13. Eu tô lá no Donos da Bola, tentando falar um pouco de futebol de uma forma bem leve e animada para vocês. Falou? Porque só tem maluco beleza naquele programa, mas é muito legal e você não vai se arrepender de acompanhar. Agradecer muito a presença de todos, pedir para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, porque é importante pra caramba pro algoritmo entender o quão relevante são essas resenhas que a gente tem aqui, e eu tenho certeza, e não estou nem conjecturando, nem pedindo, é muito legal, sim, ouvir a história do Paulo, que compartilhou um pouco da história do maior representante da nossa seleção brasileira nesse planeta. Então, muito obrigado pela tua presença, Zagalo. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar aqui participando desse programa com vocês, né? E que no futuro próximo eu volto para a gente resenhar mais ainda. Fica à vontade, a casa é sua, Foi você já muito sabe bom. onde é. Tá aqui Anselmo tem a entre quantidade. amigos, né? Aqui, ó. Anselmo vai te Anselmo, dar já a a gente já se chave. conhece há um bom tempo, você também. Ó, você ser amigo do Anselmo não é uma boa coisa. E deu pra gente conhecer o Patrick também, né, Isso Patrick? aí. Galera, muito obrigado. Falou, valeu. Tchau!